Boa noite! Boa noite, meu povo! Estamos ao vivo mais um dia, hoje dia 26/4, dia 26 de abril. Quase mais um mês acabando aí, né? Encerramento aí já do primeiro, o primeiro trimestre já foi, já estamos entrando já quase na metade do ano, tanta coisa passou, tanta coisa está acontecendo. Então eu queria iniciar esse dia, iniciar esse podcast, iniciar aí a abertura do nosso N1 Talks, o N1, onde a gente vai poder estar discutindo muita coisa boa. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso Deus, que é por Ele, por meio dele e para Ele que são todas as coisas. Então, se a gente está aqui hoje com saúde, se a gente está aqui com essa estrutura, se a gente está aqui representando algo, eu acredito que nós temos uma mensagem para passar hoje para todos os nossos amigos, parceiros. Então tem muitas pessoas aí que vêm acompanhando o nosso trabalho ao longo do tempo e a gente fica muito feliz, né? Então, hoje, antes de falar que dá deixa oficialmente, então nós vamos receber aqui oficialmente o meu amigo, cliente e parceiro. Agora que você fala que um louco, quando acha um mais louco que ele, né? As coisas começam já ser a loucuragem, né? Ele topou a ideia, topou aí o desafio da gente poder oficializar, né, o nosso podcast, oficializar esse canal onde que a gente vai poder estar transmitindo vários assuntos aí, que é a vivência, nada mais é do que a vivência de dois jovens empresários, empreendedores aí, e aonde a gente vai poder estar interagindo da melhor maneira possível. Então, Juliano, seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe aí, cara. Tamo que junto, a gente Jacques. comece essa jornada aí, rumo aí, né? A gente não sabe falar assim, para onde a gente vai parar, né? Exatamente. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Importante a gente começar a fazer, se movimentar dentro das nossas limitações. Não somos profissionais, não somos apresentadores profissionais, não somos aí, como diz assim, tem muitas pessoas acho que tá no mercado, né, cara? A gente simplesmente tem vontade de fazer as coisas, faz as coisas com amor. Então acho que essa é a mensagem aí, né, Juliano? Acho que muito mais que qualificação, acho que a qualificação vem de Deus, primeira coisa, né? É verdade. A gente se prepara, a gente estuda, a gente percorre caminhos na vida. Eu acho que hoje a gente vai falar muito sobre caminhos que a vida nos leva. Com certeza. Né? São apenas experiências que permitem a gente chegar onde a gente chegou. E eu sou grato a Deus por poder estar fazendo parte desse projeto, viu, meu irmão? Desde o primeiro momento, eu acho que era algo que já era um anseio da minha parte. Estava escrito já. Já estava escrito, a gente gostaria de fazer. E quando a gente gosta de fazer, planeja, se prepara. Parabéns pelo trabalho que você fez. O estúdio que foi feito com a força do seu próprio braço. É verdade, gente. E nada é mais digno do que o trabalho do homem, né? A Bíblia diz certeza. isso. E com certeza você está de parabéns aí por essa visão empreendedora, esse entusiasmo que contagia as pessoas que estão ao seu redor. E pode ter certeza que isso tudo vem através da colheita. E a colheita eu acho que você está recebendo hoje. Com certeza. Né, esse início de um trabalho que eu acho que tem tudo para dar certo. Com certeza. Então, gente, olha só, né? Então, depois de uma como fala assim, reconhecimento aí de um nível aí que o Juliano vem nos abordando aqui, né? A gente já vem se relacionando há algum tempo. Então a gente fica lisonjeado mesmo, né, irmão? Então a gente sabe que cada detalhezinho aqui, então, e falando em agradecimentos aí pra gente estar aqui, eu queria agradecer em nome da N1, né, que é o nosso parceiro aí, o Flávio, e toda a nossa equipe aí também, a equipe da Vigivel, né, que a gente vai estar aí. Tamo junto. E em especial pro nosso videomaker que tá ali atrás, ali, que é o meu irmão. Cara fera, hein? Paulo Osório Júnior aí, que tá por trás aí dos cortes, das situações aí, que ele que vai estar fazendo a parte das edições, fazendo a parte aí dos detalhes aí. Então, tudo feito com carinho, né? Conheci hoje o menino e falei, cara, bem feito. Quem mandou tua mãe, né, insistir? Então, cara, parabéns aí, eu vi o trabalho excepcional, profissional que tá fazendo aí na parte de edição, corte. Isso aí tem que ser reconhecido. Uma hora tem que ser dedicado no capítulo para esse menino mostrar essa cara bonita dele aí. A gente tá com planos, cara. Ele fala assim, nós somos uma família, né? Agora, pegando um pouco o gancho, o objetivo hoje do podcast, a gente é apresentar aí a nossa missão, o nosso objetivo. Falar assim, o que a gente representa, o que a gente faz hoje.
todo mundo tem uma situação voltada à atividade profissional, mas o mais importante da atividade profissional é o porquê a gente faz o que a gente faz. Que daí é onde que entra o senso do propósito. Porque quando a gente faz com amor, faz com carinho, faz pensando em ajudar a outra pessoa que está do outro lado, que se torna um cliente, um amigo, um parceiro, a gente fala, é a lei da semeadura, né, cara? Tudo na vida é assim, né, Jacques? É verdade. Não adianta a gente querer colher sem plantar. Eu acho que a gente tá nesse caminho, as pessoas vão ver um pouquinho sobre a nossa vida. Eu costumo dizer que sem conhecer uma pessoa é impossível você reconhecer essa pessoa. É verdade. E hoje a gente tem uma missão bem nítida aqui, que é fazer com que vocês nos conheçam, entendam um pouquinho da nossa trajetória e vejam que o caminho que a gente percorreu e que nos trouxe até aqui, dos sucessos e insucessos, fizeram parte do nosso crescimento pessoal, profissional, para que tudo isso fosse colhido nesse momento belo. Exatamente. Então, assim, gente, aqui nós estamos aqui com o Juliano. Então, eu falo assim, primeiramente, né? Eu falo pegando por a nossa identidade, né? Quem nós somos, né? Então, primeiramente, somos filhos de Deus, né? Fala assim, cristãos, pessoas que servem a Deus, que têm uma fé declarada, proclamada aí em Jesus Cristo, que é por Ele, né? Que a gente já faz as coisas. Mas a gente está aqui perante um ser humano, né? Que é filho da Dona Dalva, o seu Benedito, deve estar assistindo aí. Beijo, mãe, te amo. Aqui também tá o filho da Dona Sueli, o seu Paulo aí também, né, cara? Então o seu Luiz Carlos também, um grande abraço aí também. Então a gente tá aí e fala assim, nós representamos uma família, um elo familiar, né? Então esse é o primeiro passo, né? E nós somos também, né? Somos esposos, somos pais. É isso, né? aí. A gente é reflexo de quem nos circunda. Rapaz, né? aí a trajetória é grande, né, Juliano? E esses dias eu tava falando, né, cara, que a gente acaba vendo aí os stories aí da galera, aí eu falei, rapaz, o cara tem muita coisa aí. Falei, eu achava que era só vender franquia, que era só sentar quem vê assim, né? Muito talento oculto, cara. No Instagram, você vê assim, rapaz, o cara é do militar ali, com boina e com coisa. Falei, o cara é de estilo ali, né? Pai, um dia nós vamos chamar uns caras do quartel aqui pra não contar umas histórias. De repente eu olhei pro cara, logo de repente o cara já numa viola ali, cara. Eu falei, mas é muito talento já envolvido aí, cara. Jesus deu tudo talento pro cara e ele esqueceu? Era você e teu pai naquele vídeo que tava tocando? Foi. Cara, eu cresci ouvindo música sertaneja, né? Dona Dalva, domingão, limpando a casa, que era o único momento que ela tinha pra poder cuidar da casa, porque trabalhava o dia inteiro. E aí a noite chegava esgotada, com certeza, né? Uma rotina muito, muito forte. E eu admiro muito minha mãe. Quero mandar, eu tenho certeza que ela está assistindo. Vou mandar outro beijo para você, minha mãe. Quando eu falei que a gente é reflexo das pessoas que nos circundam, cara. Se eu sou alguma coisa hoje, eu devo graças a essas pessoas, principalmente a minha mãe, que em boa parte da minha vida me criou sozinha, ralou sozinha, batalhou para conseguir um concurso público, depois virou professora. E permitiu me entregar um estudo, um ensino que fez com que eu tivesse a oportunidade e as oportunidades que eu tenho hoje. Então, agradeço muito a minha base familiar. Família, né, cara? Né? Que eu acho que é a estrutura da sociedade, né? Algo que a gente tem perdido nesses momentos que a gente vem passando. Eu acho importante a gente voltar para trás e olhar para o básico. O mínimo, o essencial. Tem muito cristão que fica procurando a salvação para o seu primo, para o seu colega, vai buscar gente na rua para trazer para dentro da igreja. Eu falo, meu irmão, cuida dos seus. Às vezes está do teu lado, aí está teu irmão passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de decepção amorosa. E sabe Deus o que acontece na vida desse cara. E eu fico muito feliz quando eu vejo assim, 2 irmãos trabalhando juntos, porque isso é fruto, né? A colheita, família, né? A colheita do que vocês com certeza colheram dentro de casa. A gente tem na trajetória profissional e tem meus outros irmãos também, tem o Tom da barbearia, o Bruno que trabalha junto com o Júnior aí também na Clínica da Chave. Aí são 4 irmãos, rapaz. Pensa na mãe. A mãe trabalhadeira, festa rapaz. De Natal, o bicho pega fogo. A família ali é... Tudo homem ainda. Tudo homem, cara. Então assim, Juliano, é legal a gente se apresentar e comentar algumas coisas que a gente fala assim, hoje, trazendo para uma trajetória profissional, a gente fala assim que busca, né, que vai passando, são as fases da vida, né, então fala a descoberta, né, a questão desde os estudos,
estudos, faculdade, o processo que envolve, né, no teu caso, a carreira militar. E o que eu queria saber assim, né, Juliano? Então, trazendo um pouco assim, até porque o objetivo é trazer voltado aos demais episódios que a gente vai poder aí estar colocando, a gente vai ter assunto bem específico também, voltado à formatação de negócios, padronização de processos, sistematização, né, de rotinas, e que pode se aplicar a vários nichos, vários segmentos, porque hoje quando a gente for pensar assim num foco de crescimento, a gente sabe que tem os princípios, né? Eu tenho comigo muito assim, Juliano, que para o ser humano, seja ele de qual esfera, independente do estudo ou de qualquer elo familiar que ele venha, eu falo assim que quando a gente tem o entendimento de entender os fundamentos, né, que a gente busca lá por trás dos princípios, né, os processos e as renúncias. Então eu falo que é o PPR, né, não é o PPR que é o que eu falo que é aquele 14º salário, mas para mim tem um PPR. Então, nem o PPR-A, né, nem que é outra PPR-A, coisa. é outra coisa. Mas salve esse aqui, no corte acho que vai ficar legal isso aqui, ó. PPR, gente. Produto, né, que fala, né? Processo, né, que tem, e pessoas, que envolve. Mas o PPR lá é princípios, processos e renúncias. Então, acredito assim, para que a gente consiga obter resultado na nossa vida, a gente tem que aplicar o princípio correto, mas a dúvida ou a questão que impede muitas vezes o ser humano de avançar para alguma determinada situação é que as pessoas não estão dispostas a abrir mão, né? Não está disposta a ceder, não está disposta a pagar o preço. Então, eu tenho uma frase comigo que faz parte, eu tenho nas anotações, que fala assim, que transformou, é uma verdade que você não acaba não olhando mais para outras situações, que é você fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser. Né? Então, quando você faz dessa forma, faz o que tem que ser feito e do jeito que tem que ser, meu amigo, você não arruma desculpa, você vai lá e faz, você olha aquilo que te incomoda muitas vezes para você delegar para outra pessoa, você assume o centro, né, da tua responsabilidade e executa ali as situações ali para que você realmente esteja no centro ou no controle, que envolve assim, muitas pessoas querem ter liderança num negócio, uma liderança numa empresa, uma liderança em casa, mas as pequenas coisas acabam deixando de lado, né? Então, quando você vive isso intensamente, isso acaba tendo um reflexo na sua vida, né, Juliano? Hoje maneira geral, né? Eu levo muito, Jackson, onde eu vou, né? Eu fui diretor consultor do BNI. Essa câmera aqui só aumenta um pouquinho, ela bem aqui assim, ó. Essa câmera aqui minha ali. Só ergue um pouquinho ela, que pelo menos que eu tô olhando aqui, ela tá um pouquinho baixa. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Tá certo. vai lá. Então eu levo muito comigo, cara, que aonde eu boto os pés, a gente tem que deixar alguma coisa. Alguma coisa a gente sempre deixa. Isso foi do BNI Seja que você marca, comentou, né? Isso. O BNI é uma instituição, é a Business Network International, que é uma instituição internacional que vem trazendo esse conceito de apoio mútuo, né? Fazer parte de uma equipe de alta performance, onde a gente consegue ajudar o colega que está passando ou que passa pelas mesmas dificuldades. No BNI eu aprendi muito que aonde eu for, quando eu for e como eu for, faz toda a diferença para onde eu estou indo ou para quem eu estou indo, né? Então, sempre que eu visitava esses empresários, que a gente faz os uns a uns, que a gente fala que são visitas na empresa do membro, digamos assim, a gente interage muito com a empresa dele. E eu sempre levava comigo assim, eu tenho que ir nessa reunião e eu tenho que levar algo que agregue para esse cara. Porque eu não posso ser mesquinho de roubar 1 hora do tempo dele e não deixar nada que ele possa plantar e que ele possa colher. Então, dessas visitas que fizeram para mim, que eu fiz para esses empresários, eu consegui perceber uma coisa, Jackson. As nossas dificuldades, elas só têm endereços diferentes. Mas elas são exatamente as mesmas, independente do ramo que a gente atue. Perfeito, né? Perfeito, Juliano. E aí vai de encontro a isso que você falou, que a gente precisa saber os princípios, conhecer os fundamentos, porque se a gente detém esse conhecimento, a gente se adapta a qualquer ambiente, a gente consegue se dar bem na área da segurança, ou na área da distribuição, ou na área de software, ou na área de vendas. Você é um exemplo clássico, né? Um vendedor nato, saiu das raízes de vendas, passou por diversos caminhos Com aí certeza. com franquias e franqueadoras, mas a essência sempre teve presente. É a questão de, se a gente for ver o que você faz, a gente trabalha com pessoas, meu irmão.
com pessoas, e pessoas ela tem, como fala assim, né, as coisas que fazem com que as pessoas se limitem, né? As pessoas ficam aprisionadas mentalmente, né? É o medo, a dor, né? Que fala fugir da dor, né? Todo mundo, que ninguém quer passar pelo processo, mas é a dúvida, a rejeição, né? Que envolve o sentimento do ser humano, né? E o medo de fracassar. Então, às vezes as pessoas, você vê que em algumas situações que tem oportunidades de negócio, ou na trajetória normal, a pessoa ela fica paralisada porque ela fica com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, medo de ser julgado, medo de... né, cara? Então, isso ela fica procrastinando. Tem uma piadinha e não de vai, crente, cara, e não vai. Tem uma piadinha de crente, não sei se você já viu falar, o cara... tá em cima do muro, Jesus de um lado chamando ele, vem pra cá, meu irmão, vem pra cá, que eu quero ter a salvação, eu tenho a vida eterna. E o cara em cima do muro. Do outro lado tá o capetinho aqui, né? Perninha cruzada. Os anjos de um lado e o... capetinho. Chegou uma hora, o cara olhou pro capetinho e falou, viu, Jesus tá aqui do meu lado, me chamando pra ir pro lado dele, me prometendo mundos e fundos, e você tá aí de perna cruzada? Tu não me pede nada, não quer que eu vá pro seu lado? Aí o capetinho olhou e falou assim, cara, o muro é meu. Então, meu irmão, se você que está em casa aí, que está assistindo a gente... Em cima do muro, você está já em cima pertence. do muro, você precisa entender. O muro é a terra de nada. É verdade. Terra de ninguém. Tomar posição, né, cara? Perfeito. Eu acho que muito mais do que o medo, a gente pode transformar tudo isso que você falou, dúvida, rejeição e medo, em forças, motivações contrárias que vão permitir que a gente avance, né? Quem não teve dúvida? Com certeza. A gente tem dúvida desde o momento de escolher a hora que a gente vai escovar o dente, ou da hora que a gente vai dormir, até o momento que a gente deita. Perfeito. Só que a gente não pode se acovardar diante dessas dúvidas, né? Agir é mais importante do que errar. Eu comento assim, na vida a gente pegando o gancho de empreendedor, mesmo um colaborador, uma pessoa que está por um processo de transição, muitas vezes ela se pega no meio a esses sentimentos, ela acaba se influenciando. Por isso que a gente pega muito esse fundamento das nossas raízes. Então, a maneira como nós fomos criados, a gente fala assim que da base, né, foi o meu saudoso e minha saudosa, meus avós, né, que faleceram agora fazem 2 anos, Dona Eva, o seu João aí, são a nossa base também, né, que nos deram um exemplo fantástico. A minha avó, ela sempre teve com ela, assim, são em 8 mulheres, né? Então você fala assim, então você imagina um monte de primos. Que antônimo, né? Rapaz, 8 mulheres, 4 homens. 4 homens. Pulou uma... Família grande, cara. Pensa na família grande. Um abraço aí pra família Ferraz aí, todos os meus primos. E eu sou nós vamos falar aqui, nós somos paranaense, né, que fala, né, que é o pé vermelho, pé vermelho paranaense aí, que até um abraço aí pro pessoal, gente, vamos dar um abraço aqui rapidão, eu quero falar que nós somos paraenses. Bora lá. Tem pessoal de Santa Helena, Chapadão do Sul, Michel Almeida, André Trindade, tem aqui a Meire também, Meire Paelo, lá também de Mato Grosso, Cuiabá, que tá ao vivo com a gente aí. Tem bastante gente aí, cara. Vão mandando o chat aí, gente. Mandando os temas aí que vocês acharem relevantes aí também. Inscreva no canal, né? Aí, o nosso videomaker ali, ó. Vamos lá. Curta, compartilhe aí, né? Vai deixando o seu like aí também para dar mais relevância ao nosso vídeo, né? E tudo mais. Mas é interessante assim, gente. Eu sou do interior do Paraná. A gente é conhecido aqui no sudoeste, na cidade ali que é a Tríplice Fronteira. Então eu sou paranaense, mas eu é a Tríplice Fronteira. Então atravessou a rua, rapaz, onde eu nasci assim. Do outro lado da rua é Santa Catarina, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Rigonha, ele que fala, que é ali na Argentina. Então são 3 fronteiras em um único lugar, cara. Legal que dá pra comprar vinho barato, eu ia falar azeitona. Isso agora. Cresceu comendo vinho, tomando vinho, comendo azeitona e empanada. Tem muita coisa legal ali. Mas a parte principal, da onde a gente vem, que são as nossas origens, nossas raízes, cara, eu tenho ali a questão assim, até o meu primeiro setênio, né, até os primeiros 7 anos de idade lá, eu morei com a minha avó, cara, minha mãe, o pai lá, a gente morava numa pecinha lá, quando casou, aquela coisa de juntar junta aqui, vai morar junto. Junta então, os trapos. Eu tenho uma experiência de ser criado pela minha avó. Então, nessa trajetória dos 7
Aos 14, nós tivemos uma transição que a gente veio para a cidade de Toledo ali, então eu vim ali de 10 para 11 anos, né? E a gente tem uma diferença muito assim, né? Das gerações, né? Estudo das gerações, tem a geração X, a geração Y, a geração Z, né? Já tá entrando na alfa Rapaz, agora. já tá mexendo com muita coisa. Daqui a pouco acaba o alfabeto. É interessante que a nossa época, né? Você tá com quantos anos, Juliano, agora? 38. 30, na mesma idade, cara. Pô, Sou um menino. 85. Eu sou igual carro de prefeitura. Sou feio de lata, né? Tá ruim de lata. Mas o ano, ó. É bom de ano, tá mas bom. é ruim de lata. Falar igual caçamba de prefeitura, né? Como É fala. isso mesmo. Então, nesse processo que eu falo assim, cara, a gente teve a oportunidade de conviver com gerações diferentes. Então, eu tenho. Eu e o Tom, né? Que tem diferença de 2 anos, eu tenho 38 e 36. E eu tenho o Bruno e o Juninho, né? Que é a raspinha de tacho que a gente fala, né? Que dá diferença de 10 e 12 anos pra mim também. Por isso que é o Juninho que tá aqui, é o mais novo, né? É o mais novo. Coitadinho, sempre É o mais novo. E é assim, cara, essa parte da maneira como a gente foi criado, meu pai sempre fez de tudo, cara, por nós, sempre nos deu oportunidade ali de incentivar, cara, e tal. E um dos pontos que eu agradeço muito, que às vezes assim, cara, eu não me faltou nada, mas eu senti vontade das coisas, sabe que aquela coisa? Eu sei, assim, não passei faltou, por isso passou também. fome, passou... Não, mas eu tinha vontade de um tênis bom, eu tinha vontade de fazer alguma coisa ou outra, mas eu entendia porque era uma limitação que não era só minha, era dos meus primos, era da realidade e tudo mais. Então, dentro da minha mentalidade, eu aprendi que para mim poder crescer na vida, para mim poder ser alguém a mais, eu teria que buscar pelos próprios meios. E a minha mãe e o meu pai sempre foram muito parceiros em me incentivar em tudo que eu precisei. Sempre me encorajar. Então, às vezes, assim, o que um pai ou uma mãe faz por um filho, né? Então, você que é pai e mãe, hoje eu sou pai, eu já entendo um pouco mais sobre isso, que às vezes é uma palavra de incentivo, é uma palavra de apoio, é aquela coisa, filho, vai, eu acredito em você. Mãe, fraquecei, vai lá e tenta de novo. Então, eu sempre tive muito isso com o exemplo da minha avó, que criou todos nós, todo esse processo que tem, mas a gente teve uma divergência, né, que fala, né? Então, aí eu e o meu irmão, o Tom, a gente teve todo um circuito, assim, que fala que é normal, né? Então, pra você ter uma ideia, né, cara, fala de sonhos, ó. Eu vou contar pra você, você tá falando que era de vendedor, esse aqui eu nunca contei, que agora vamos aproveitar... Revelações. Depois você conta uma também. Cara, o interessante é assim, tá? Eu me considero hoje um profissional especialista em vendas e negociações e estudei técnicas de negociação, persuasão, cursos diversos, livros que envolvem vários tipos de situação. Mas, pra você ter uma ideia, cara, eu tive um sonho, cara, na época quando eu tinha de 15 a 17 anos, ali quando eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego, eu fui cobrador de telemensagem. Sabe o tal daquela telemensagem que fala assim, cara? E aí foi interessante, cara. Eu tinha 13 para 14 anos. Foi um desafio, tá? E aquela coisa, eu falei, aí uma vizinha nossa lá que abriu um tal de telemensagem, falou que precisava fazer cobrança, cara. Olha só como é que era. A Marlene, não sei se ela tá assistindo ou não, mas um abraço, Marlene. Tenho muito carinho aí. Primeiro emprego. Primeiro emprego, cara. Primeira oportunidade. Aí foi aquela situação, olha a lição, tá? Que é uma situação muito interessante, assim, em relação ao empreendedorismo, a você abrir mão das coisas também. Quando eu recebi a oportunidade, cara, eu não conhecia a cidade normalmente completa, tá? E na época não tinha GPS. Então, dentro do processo era para fazer cobrança, era cobranças na cidade inteira. Então eu comecei a trabalhar com uma bicicleta emprestada, que era cobrar de bicicleta. E aí eu me dediquei, meu pai olhou assim, filho, pô, legal, você tá trabalhando e tal, então vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar uma bicicleta. Eu fui na Pernambucanas, cara, lá o pai tinha um crédito lá aquelas... e tal. Pegou uma bicicleta 18 marcha. Tinha marcha já? Não, era de 21, a minha primeira, cara, de 21 marcha, primeira bicicleta cara. minha nem marcha tinha. 21 marcha. Mas, dona Dalva, tá aqui, ó, guardei aqui no meu coração. Não tinha nem marcha. Hoje tem um pessoal que fala, hoje eu sou ciclista. Rapaz, eu na época era falar que é o tal do bicicleteiro mesmo. Era bicicleteiro. Né? Que andava de garupa e pau autoral. No cilim, lembra? Falava no cilim. Hoje o pessoal tem orgulho de andar. Falei, rapaz, eu tenho uma fase da minha vida, não é que foi ruim, mas é que eu falo assim, cara, não foi muito legal. O melhor foi um aprendizado, foi muito legal, vamos daqui pra frente. Mas tem uma fase que foi o seguinte, o pai foi lá, falou assim, filho, vamos lá, o pai vai te ajudar e tal, que é esse tipo de ajuda, tá? E isso pra mim eu conto como uma lição, Juliano. Olha só o que eu vou falar pra ti. Nesse processo que a gente teve lá, que foi comprar uma bicicleta para você trabalhar, você tem 13 para 14 anos, é como se fosse uma ferramenta de trabalho, legal.
Na época, o salário acho que dava 200 e poucos reais no mês. A telemensagem era 2,80 para você ter uma ideia, e 5,60 quando era para celular. Telefone fixo 2,80. Eu ganhava 10%, cara. O que era 10%? Quer dizer que uma cobrança que eu ia fazer era 28 centavos, para você ter uma ideia, tá? Mas enfim, eu acho que essa experiência é algo que ela te marca, ela te molda também, tá? Que às vezes até depois de pegar o gancho, meus irmãos não passaram por isso. E eu, graças a Deus que nós estávamos numa outra fase, uma outra situação, mas isso para mim foi de grande valia, Juliano. Olha só que interessante. Aí o pai viu minha dedicação e tal, eu falei, pai, vai te ajudar e tal, nós fomos lá na Pernambucanas. Chegou lá, eu olhei uma bicicleta lá e tal, a bicicleta, tipo, 600 e poucos reais. Não, uma bicicleta como se fosse hoje. Uma fortuna, quanta cobrança você tem que fazer para pagar isso aí? Aí o seguinte, aí ele pegou e parcelou lá em 10 vezes, lá, que era a parcela de 60 reais por mês. Toma um carnezão, tinha que pagar na loja. Exatamente. O pai chegou e falou assim, ó, filho, tá aí, parabéns, tá aí agora você vai trabalhar, tá aqui o negócio, pegou, me deu o boleto, eu tava com o negócio. Eu tava feliz porque eu tinha conquistado algo. Beleza, cara. Primeiro mês de trabalho, irmão. Primeiro mês de trabalho. Eu trabalhei o mês inteiro. Eu estudava de manhã e eu trabalhava à tarde. E eu era, cara, eu sempre fui muito magro, mano. Fui um magro que era. Agora que desandou, Agora então. Que desandou, que depois que melhora a vida um pouco das ali coisas, né? Como é que é o nome do boteco ali que fez? Nós fomos no Mosquito esse dia lá, Mosquito que arrebentou nossa vida, né, bicho? Aí o que acontece, cara? Aí a gente, dentro desse processo ali, cara, então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, Juliano. E nesse processo de trabalhar à tarde, irmão, olha só que interessante, tá? Eu trabalhei o mês inteiro, cara. Aí teve algumas situações que eu não conhecia a parte da cidade, aonde que era a questão da localização, mas eu tava com uma bicicletinha ali, legal, pai, tudo mais. Trabalhei o mês inteiro, me dediquei e tal, tudo mais, cara. Beleza, foi fechar o mês, né, cara? Experiência, primeiro mês, né? Rapaz, eu não consegui a metade do valor que era para pagar a parcela. Então foi o meu primeiro mês de trabalho, eu trabalhei o mês inteiro. De graça. Peguei o meu salário assim. Cheguei em casa, cara, desanimado, cara, tá? Meu pai olhou pra mim, tá? Meu pai olhou pra mim, ó, pai, obrigado, tá, pelo que você fez pra mim, eu levo como uma lição. Meu pai olhou pra mim e fez assim. Ele falou, ó, filho, esse mês não deu, né, filho? Ele falou assim, ó, quanto que vai faltar pra você pagar? Meu pai pegou o restante que tem, colocou, inteirou, né, que fala assim, né, fez a emenda ali no negócio e falou assim, ó, capricha que o mês que vem vai te sobrar. É assim mesmo, não desista. Cara, eu peguei aquilo, não sei se foi um sentimento assim, não sei se foi de tristeza ou de alegria, alguma coisa. Eu chorei, assim, sabe, cara? Que eu, tipo assim, pô, sabe aquela coisa? Pô, eu trabalhei, meu primeiro salário, eu não usei nada pra mim. Mas foi algo, cara, que ali foi uma lição, que eu falei, cara, eu nunca mais quero ficar devendo, sabe? Porque eu comecei devendo, né? Ali eu já comecei devendo. Já começou com o credor na porta, né? Dentro de casa. E aquilo foi uma situação muito legal, cara, que foi passando os meses, foi passando a situação, aquilo me deu uma força tão grande, cara, que mês após mês eu comecei a comprar depois, além de pagar o valor da parcela da bicicleta, eu comecei a sobrar um dinheiro para comprar um tênis, comprar uma roupa, e aquilo foi uma satisfação, cara, eu tinha 13 para 14 anos de idade, tá? E quando eu tinha 16 anos, cara, tá? Na época, quando foi nessa fase, nessa situação aí, surgiu a oportunidade de comprar, né? Eu tocava instrumento musical, também toquei bateria muito tempo na igreja, grupo de jovens. Faz uma banda aqui, o Juninho toca alguma coisa também? Toca sino, né? Instrumento de corda, toca sino. Aí o que acontece, cara? Eu sei que eu tinha 16 para 17 anos, cara, eu já tinha comprado uma Honda Bis. Então, na época do terceirão da escola, cara, que a galera tava se formando, não tinha nem habilitação, cara, eu já tinha minha moto, né? Então, pra você ver assim, sempre fui muito precoce em algumas coisas assim, mas tudo fruto do trabalho. Mas em cada fase da nossa vida, se a gente for ver, os acontecimentos e essa diferença de geração... Aí, ó, o Michel Almeida tá comentando aqui também, ó. Comecei a trabalhar com 9 anos, o primeiro emprego foi no Magazine Luiza como entregador de panfleto. Gente aí, comenta aí, ó. Comenta aí, ó. Foi entregador de panfleto também, Michel? Vou contar a minha daqui a pouco, vocês vão ver. Então, assim, gente, o que eu quero comentar com vocês? Valorizem os pequenos começos. Porque, às vezes, a Bíblia é muito clara sobre as questões que falam assim, né? Os grandes patriarcas da Bíblia, todos eles passaram pelo deserto, né? O deserto da vida, que é a metáfora e tal. O deserto é um lugar de passagem, o deserto é um lugar de aprendizagem. Então, muitas vezes, as limitações, as injustiças que a gente fala, ou muitas vezes
a dúvida, o medo, a gente rejeição não entende, que a gente na tem, hora que a gente tá passando, você a gente não entende, consegue cara. entender. Você não entende. Agora eu falo pra você assim, cara, sem dúvida, que foi algo que me moldou, me fez trabalhar em várias coisas que tem, cara, e me transformou sobre algumas coisas. E ali eu comecei a desenvolver, cara, quando eu entrei na parte da telemensagem, eu entrei cobrando, tá? E aí, como eu trabalhava dentro, aí depois tinha o processo de telemarketing, que daí era o processo da telefonista, que ficava sentadinha lá. Já é um vendedor, já tá vendendo. Cara, e olha que legal, as mensagens eram muito legais. Sabe aquela coisa assim, ó? Oi, tudo bem, né? Tem uma telemensagem pra você e tal. Quem deseja com muito amor e carinho. Sabe? Quem não recebeu? Gente, fala a verdade, você que tá ao vivo aqui. Duvido quem é uma da galera raiz. Quem que já recebeu uma telemensagem aí? Pode comentar aí. Pior do que a telemensagem é o Telecar, né, bicho? O Love Car. O Love Car. Aí você teve também, mas eu já tinha saído já do segmento, tá? Esse já tava mais moderno. Já era mais pra frente, não, mais moderno. Já era mais moderno, rapaz. Esse já era mais moderno. Ó, o Juninho tá rachando o bico ali, mas ele sabe ele que é sabe verdade. O que é Telecar, coitadinho. Aí, cara, aí eu falo assim, então, tudo onde a gente tá, a gente sempre projeta o próximo passo. E existe um estudo sobre isso, que o ser humano, ele consegue projetar até financeiramente os números, no máximo 3 vezes a realidade dele atual. Então, normalmente a gente fala assim, que é hoje os coaches, né, o desenvolvimento pessoal fala sobre modelagem, né? Então, normalmente, o ambiente no qual você se encontra, indiferente do cargo, do tempo que você está no trabalho, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente que você pode tirar lições, aprender com pessoas que estão há mais tempo que você e depois para que você realmente possa se graduando, conquistando, cara. Eu falo assim, Juliano, existem 3 coisas na vida do ser humano, cara, que ninguém tira quando você aplica, cara. É a lei do mérito, a lei da verdade e a lei do retorno, meu irmão. Se você faz as coisas com verdade, com amor, cara, se você faz as coisas com dedicação, cara, você vai ter o teu mérito. A gente sempre fala assim, mas ninguém tá vendo. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém enxergando. E se não é fisicamente, é espiritualmente, dentro do meu seu irmão. quarto, trancado, alguém está enxergando. Faz o teu melhor com as condições que você tem, né? Agora, o Mário Sérgio Cortella, até conseguir tinha um comandante de companhia melhor para fazer ainda melhor, né? Exato, tinha um comandante de companhia meu, na época era Capitão Carvalho, deve estar assistindo, a gente está residindo em Cascavel aí. Ele falava assim, Juliano, faz o que dá com o que tem. Porra, coronel, Brasil, vamos lá, faca na caveira e vamos fazer o melhor. A gente montava instrução para 800 soldados que reunia a brigada toda por uma VOT, que a gente chamava de Acuidade Visual e Auditiva Noturna, para dar tiro de fuzil, metralhadora, para o soldado identificar quantos metros era a distância do tiro. Caramba. E ali a gente improvisava com lanterna, com barraca, com apontadora laser, tudo com meios próprios. Não, se vira aí, tenente, é contigo, dá teus pulos e faz acontecer. Né? E graças a Deus também foi um grande colégio para mim o Exército. Depois vamos entrar mais fundo nessa área. Eu vou terminar essa parte e depois vou deixar para você a bola aí. Você viu que eu só entrei numa linha aí, que aí depois, rapaz, hoje nós vamos contar uma resenha, mas por trás disso, gente, qual que é o objetivo que a gente estava falando nos bastidores aqui, tá? Nós temos todo um roteiro, né, dos assuntos que a gente vai elaborar, assuntos bem bacanas pro lado empresarial, pro lado tecnológico, pro lado de inovação, por automação de processos, várias diretrizes que a gente tem um planejamento, mas hoje o nosso objetivo é criar conexão com você, porque nós somos pessoas comuns, pessoas que passaram pelo processo, passaram pelos desertos da vida, modelaram muita gente boa, que a gente quer, são melhores do que a gente, na verdade, para que a gente chegasse a um ponto hoje que a gente está construindo a nossa história. A gente não tá parando, eu sou novo pra caramba, ainda tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas em resumo da ópera, assim, tá? Então, eu acredito que toda essa trajetória que foi, que eu desenvolvi para a área da comunicação, que foi através da telemensagem ali, aí eu comecei a projetar. Aí eu tava, pra você ter uma ideia, né, cara? Eu sempre participei da igreja, né? Então, quando a gente tava ali, tava uma situação ou outra ali, e aí onde você vê assim, por trás de um problema existe uma oportunidade, tá? Existe então, a zona de conforto, existe uma coisa que você tá ali, tá tudo cômodo, tudo tranquilo, as contas pagas, de repente vem um problema, vem um perrengue, vem uma situação, então você tem que ver outra oportunidade. E o que aconteceu, tá? Então, eu falo assim, aí existe você aplicar o princípio da maneira correta e colher o fruto, tá? E você também aplicar o princípio da maneira errada, porque daí existe a consequência de você quebrar uma regra, quebrar uma lei, quebrar um fundamento. Perfeito.
desrespeitar uma autoridade, porque aí você vai ter essa parte do militar ali, acho que é muito mais disciplina sobre isso aí, tá? Eu não consegui servir a parte lá que deu excesso de contingência, cara, na minha vez, tá? Te jogaram fora. Não, jogaram fora, mas eu queria ir, tava... pra parte militar também. Mas aí existe assim, tá? Dentro dessa limitação ali. Aos meus 16 anos, cara, eu comprei uma moto. Era uma Honda Bis, era consorciada e tal, já tava ganhando melhor, tava pagando as coisas ali. Mas pô, ninguém rico, tinha. Aí o que acontece? E aí meu objetivo era trabalhar, porque eu falei, não, tem um monte de gente que anda sem carteira e tal, ninguém vai me pegar e tal, aquela coisa, vou andar. Então, você jovem, né, que já tem aquela coisa, não tem carteira, não faça isso, tá? É o exemplo não do faça que não isso. se deve fazer. Não faça isso. Mas na época, né, como você fala assim, né, que por trás, às vezes, do excesso de confiança, o excesso de falar assim, não, eu posso, eu que tô pagando, eu tô fazendo. Então eu conquistei algo, mas a mãe sempre, meu pai também, né, orientaram em cima, mas mesmo assim eu negligenciei. Então eu desrespeitei tanto. E a gente usa sempre uma desculpinha, né? Você conta uma historinha, eu trabalho demais, a minha correria é muito grande, eu preciso de uma motinha pra poder... Rapaz, é um negócio apertar o sapatão, cara, que eu falo assim, tá? A gente aprende desde criança a contar uma historinha, tá? Então é qual historinha que a gente tá contando em determinada área da tua vida. Você pegar uma pessoa que ela tá com falta de resultado em determinada área, você pergunta pro cara, ele vai te contar uma boa história, porque é a desculpa, cara, é uma coisa que ele vai se enganar pro negócio pra justificar. Fala, ou a pessoa vai reagir ou ela vai se justificar. Mas ela vai aprender a contar uma boa historinha, tá? Isso aí é fato. Mas em resumo, cara, andei e tal, final do ano, formação. Cara, me pegaram sem carteira, tá? Então me pegaram sem carteira. Aí o que acontece, né? O sonho dourado da coisa lá. Então eu tive que pagar cesta básica, serviço comunitário. Minha mãe teve que fazer o negócio. A moto ficou 1 ano e pouco parada. Então eu tive que fazer minha habilitação para depois, de fato, realmente aí conseguir desfrutar, na verdade, do bem, né? Então, nesse período aí que eu falo, cara, que a gente passou por esse processo que teve, cara, foi uma situação bem difícil assim em relação à limitação, né? Porque a gente teve que dar um passo para trás de autonomia, né? Que você já estava ali fazendo algumas situações, mas foi algo que, tá? Aonde que Deus usou, né? Que eu falo Deus dessa situação, para começar a trabalhar num processo chamado de correção. Porque às vezes o excesso de confiança, alguma situação na tua vida, o que ela ocasiona, tá? Então, além de você não querer ouvir, muitas vezes, assim, uma autoridade, uma liderança, uma situação, você torna-se autossuficiente. Em alguma parte da nossa vida a gente se torna autossuficiente. O que é autossuficiente? É não querer ouvir alguém que tem mais experiência. Não querer ouvir, às vezes, o conselho da avó, não querer ouvir o conselho da mãe, não querer ouvir o conselho do teu chefe, do teu líder da situação. Se tem pessoa, se tem uma hierarquia, se toda pessoa que não obedece hierarquia, que não se submete a processos, é uma pessoa que ela vai ter consequências. Ela não consegue se encaixar. Ela não consegue se encaixar. Então, pra mim, ali foi um processo que eu senti na pele, na dor. Por isso que eu falo assim, foi numa questão que, assim, eu tive que me limitar, eu tive que pagar coisas, eu tive que expor a minha mãe, até ela teve que fazer serviço comunitário também. Então, foi todo um processo difícil, cara. Mas ali trouxe alguns aprendizados que, assim, cara, é você saber receber uma correção. Porque ser corrigido, meu irmão, é difícil, cara. É difícil. Você falando assim, cara, fica bem claro pra mim. Às vezes, e quase sempre, as bênçãos vêm e a gente não sabe utilizá-las com sabedoria, né? Você vê, era uma bênção. Pô, tu tinha 16 anos, com uma moto ali, coisa que ninguém tinha, mas não era o momento. É verdade. Você vê, a oportunidade veio e não era o momento certo. Não se houve a oportunidade de você ter a maturidade que você tem hoje para falar assim, peraí, eu vou aprender com o erro dos outros, porque sai muito mais barato. Eu aprendi isso muito mais na minha vida. Cara, é muito mais fácil eu olhar para o meu lado e ver assim, cara, esse cara tá fazendo a coisa errada. É muito mais fácil eu enxergar o erro do outro do que o meu. Apontar, né? Do que o meu. Julgar. Então, aproveita esse instinto fofoqueiro do ser humano, porque a gente tem esse instinto de olhar pro outro e falar, ah lá, tá fazendo errado, né? Que você tá enxergando, pegue isso e aplique na sua vida, que você vai ver como é que você vai ter resultado.
né? Mas quando a gente é mais novo, a gente é imaturo. Não, a gente não tem. E eu falo assim, e às vezes esse tipo de acontecimento, você vê como falar, é uma punição, Deus tá me punindo, tem alguma coisa. Porque nessa história da moto não acaba ainda aí, tá? Então vou dar uma continuidade aí que tem, depois a gente grava mais uma outra situação. Mas é uma história legal, é a história da minha vida. Em relação a esse processo, aí foi lá, beleza, fiz a minha carteira e tal, peguei minha carteira, beleza, agora vou andar. Ok, aí na época, né, cara, eram as motos mexidas, mexia no motor, tira filtro, personalizava, escape daqui, escape duplo, escape não sei do que. Rapaz, a moto eu pintei ela de vermelho, as carenagens, falei assim, o pessoal falava que parecia aquelas penteadeiras, né, de rapariga, né, rapaz, que fala, né, cara? Rapaz, nossa história é muito parecida, cara, tô até com medo aqui, velho. É tão parecido que eu tenho medo. Pouco eu vou contar a mim, você vai ver, aí, cabeludo. Cara, beleza, aí no primeiro ano, cara, que comecei a desfrutar da questão lá, aí entra uma outra situação, tá? Beleza, aí mexi no motor, mexi nas coisas, aí andava empinando, andava mexendo, era racha aqui, era aquela coisa lá e tal. Cara, aí foi uma situação assim, a gente andava num grupo de 4 pessoas, cara, e esses meus amigos, cara, praticamente todos eles sofreram acidentes assim, cara, simultâneos, muito forte mesmo assim. Um teve uma sequela no olho, parece que não enxerga. O outro que caiu com a namorada e cortou, perdeu, acho que não sei o que deu ali, estourou alguma coisa ou outra ali e tal. E aí que foi num processo que foi assim, cara. E logo depois que aconteceram essa situação, cara, minha moto roubaram, cara, minha moto, mano. Aí entrou numa outra fase da minha vida, tá? Porque daí eu tinha comprado a moto, tinha uma coisa, e eu fiquei 30 meses... Tá? Pagando um consórcio que dava mais da metade do meu salário normal. Eu não podia comprar outra coisa, eu fiquei pagando. E eu voltei a andar de bicicleta, tá? Só que na época você fala assim, pô, cara, foi uma punição? Cara, pra mim, eu tenho piamente, assim, eu creio muito, cara, que foi um livramento. Sem dúvida. Porque eu falo assim, se a minha moto não tivesse sido roubada, não tivesse passado por esse processo, que às vezes fala assim, o que é isso aí, cara? Deus permitiu alguma coisa? Cara, Deus é perfeito em tudo. Então, nem tudo é perda. Tem coisas que na tua vida chama-se livramento. E 1000 cairão à tua direita e 1000 à tua esquerda, mas tu não será atingido nem sempre. Tudo vai depender se você está sendo fiel ao propósito, né? Aí você pega assim, cara, tá? O poder de um intercessor sobre a tua vida, tá? Aí teve um dia que fala assim, né, cara? Era bem num feriado de sexta-feira santa, assim, domingo de Páscoa, aquela coisa, né? Aí teve num domingo, cara, domingo de Páscoa, cara. A minha mãe, cara, ela sonhou, cara. Isso é fato. Fala, Deus fala muito comigo em sonhos. Quem já tem mãe, vó do negócio, você sonhou, cara. Rapaz, pode contar essa história. Vira Curupira, os dois pés virados pra trás, né? Cara, a minha mãe sonhou que ela me via dentro do caixão entrando na igreja, cara, assim. Ela tava me velando, era o meu velório, ela viu entrando dentro do caixão na coisa, ela sonhou aquela noite. E naquele domingo de tarde, que era pra gente ter ido no culto à noite que teve, aí meus amigos falaram, vamos sair, cara, vamos lá no McDonald's em Cascavel, né, de Toledo, Cascavel pertinho e tal, vamos aproveitar, dar uma acelerada e tal, vamos de tarde, no final da tarde a gente já vem. Então nesse negócio que a minha mãe fala assim, vocês vão andar? Vou dar uma volta aí e tal. E eu não comuniquei, não avisei, não falei o negócio. Cara, eu não fui andar lá em Cascavel, até nem dava andando muito louco lá, mas enfim, tava costurando a parte dos carros lá e tal. Eu fui entrar no estacionamento, só que a gente tava muito rápido, eu cortei bem na frente ali na parte do McDonald's ali, cara. Eu cortei a frente do carro, tava errado, tá? E fui entrar no estacionamento ali no meio ali, o cara pegou atrás, cara. Só me derrubou da moto assim, precisa cara. Muito, né? Eu capotei assim... Cara, a moto ficou de baixo, assim, eu ralei aqui, o braço, os detalhezinhos aqui, as costas e já caí de pé. E a penteadeira voou. A penteadeira foi lá, riscando tudo. Levantei, cara, aquele negócio, cara. Cheguei e falei, cara, e agora? A moto toda tortinha, quebrou o farol, foi o negócio. Cheguei em casa, acho que era umas 10 e pouco da noite que esperei uma coisa, desentortei umas coisas, os caras me ajudaram a... Enfim, colocou umas fitas e vai embora. Vim embora. Rapaz, quando eu cheguei, cara, o negócio lá... Daí a mãe falou, o que aconteceu, Jackson? Eu falei assim, mãe, caí de moto. Cara, e a mãe entrou no desespero. Eu falei assim, eu tava lá na igreja, cara, e eu falo assim, no momento em que eu sofri o acidente, a mãe tava dentro da igreja, minha mãe trabalhava como diaconisa na igreja quadrangular, e no momento que eu tava lá no culto, cara, ela entrou em prantos, cara, lá no meio do coisa, tanto que foi um irmão orar por ela lá, que ela falando que ela tava preocupada comigo. Preocupado comigo. Forte, e foi no momento em que eu tava sofrendo o acidente. Então eu falo assim, se você tem, eu falo assim, né?
a famosa, as tiazinhas do coque, né? As irmãs do coque, Respeita a os vozinha. coquinhos. Cara, você não tem noção do que é você ter um intercessor sobre a tua vida. Você ter alguém com o joelho dobrado, cara, intercedendo sobre a tua vida. Tem muita coisa que é um livramento, cara, que Deus te dá em algumas coisas. Então, Mas por amor a ela, né? cara, então Porque fala a assim, gente mesmo não merece. Não tem. Fala, cara, já tava quebrando o princípio, tava ultrapassando em alta velocidade, tá fazendo tudo, cara. Mas você tem uma pessoa da tua família orando por você, intercedendo sobre a tua vida, cara. E isso, cara, é algo que é sobrenatural, cara. Eu falo pra você assim que foi uma experiência que eu tive de uma questão ali, que foi esse acidente, e logo depois roubaram a minha moto. Roubaram a minha moto. Então, na minha cabeça, assim, foi difícil, porque eu fiquei todo esse período, voltei a andar de bicicleta, fez um processo, mas foi um período em que eu tive que buscar uma outra oportunidade. Entrei pro setor de autopeças, que era o Gilberto, o pessoal da Carepar Autopeças, meu primeiro registro em carteira ali, cara. Trabalhei com o pessoal Aquele lá orgulho do de pai, Cascavel. O Gilbertão ali que me deu um voto de confiança, trabalhei um período lá também, foi muito legal, cara. E aí eu comecei a fazer entrega de bicicleta, trabalhando a coisa, foi o primeiro registro de carteira e foi um processo, cara. Então eu falo assim, entre esses livramentos, esses aprendizados que eu tive, cara, foram coisas assim que eu entendi perfeitamente, cara. Que Deus tinha um grande plano na minha vida e que através de um fruto de oração, de um intercessor, cara, mesmo sem eu entender que eu tava fazendo, porque tudo é festa, né? Nessa idade a gente não tem... A gente não tem discernimento, conhecimento. Não tem discernimento, né? cara, não tem experiência. Hoje eu entendo, cara, o cuidado que Deus teve na minha vida. Hoje eu entendo o cuidado, cara, que Deus teve nas pequenas coisas que ele mostrou a mão dele. Ele falou, cara, tá aqui, filho, eu tô contigo. Eu sei que tem alguém intercedendo. Não é por você talvez não merece, mas, cara, é fenomenal. E aí isso tudo se transforma em feeling depois no tempo, né? Porque a gente, cara, assim, é tão nítido os rumos que as coisas vão tomando e é tão nítido quanto a gente é tão cego que não consegue enxergar, por estar envolvido nos problemas muitas vezes. Você vê assim, foi lá, os amigos caíram, motos foram perdidas, os caras quase perderam a vida, aí tu sofre um acidente, tudo antes de você perder a moto. Sim. E tipo assim, a gente não vê, não consegue enxergar. Não, você não consegue enxergar só Você acha, agora, tá meu irmão. tudo bem. Fala, agora. Meu irmão, você tá em casa agora. Se a tua vida tá uma desgraça, está tudo dando errado. Você precisa entender alguma coisa. Alguma coisa tá de errado na tua vida. Aí você precisa entender. Né? Às vezes a tua postura tá errada. Sim. Às vezes é a forma como você encara as coisas do dia a dia. Aquilo que a gente conversou aqui no começo. A dúvida e a rejeição, o medo tomam conta de você. E impedem que você consiga reagir. Né? Então entenda uma coisa. Se você dentro da tua empresa... algo não está dando certo. Alguma coisa você está fazendo de errado. E nem sempre as coisas estão ligadas aqui. Às vezes elas estão ligadas lá em cima. Sim. E a gente precisa ter esse discernimento para entender que tem coisas que nós vamos resolver com a força dos nossos braços. Mas tem momentos da nossa vida, e eu duvido quem nunca passou por isso, Perfeito, quem não é empresário, que não passou por isso, que teve que dobrar o joelho e chorar. Porque eu já fiz isso no colo da minha esposa. Eu até me emociono por quê? Porque são momentos difíceis. Sim. Que às vezes você vai estar aí agora, você vai falar assim, cara, eu não tinha ninguém com quem eu pudesse chorar no ombro. Mas você tem um pai maior do que tudo nessa terra que está do teu lado. Te dá colo, te dá amparo, te dá a direção. Ele te avisa, ele te prepara. Agora, se você não estiver pronto para abrir os olhos, enxergar, nada vai fazer com que você olhe. Não. Então a importância de a gente ter essas vivências com Deus, essas vivências com as experiências da vida, o quanto elas enriquecem quem nós somos hoje. Nos torna grato. Perfeito, eu sou grato a tudo que eu tenho, eu sou grato ao que eu sou, que eu me tornei, porque eu vejo o amor de Deus na minha vida. Né? Por tudo que a gente passou, os livramentos que a gente teve, cara, era pra mim ter morrido. É verdade, lá atrás. Cara. Eu tive 4 irmãs que morreram, 2 natimorto e 2 que nasceram, morreram de pneumonia. Eu não era pra ter vindo nessa terra. Tiveram que 4 pessoas morrer para que isso acontecesse. Então, se isso já não é a mão de alguém que a gente não consegue ver, né? Eu não sei o que é. Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente não entende. E daí, quando a gente não entende, não tente entender. Seja grato.
É verdade, Juliano. né? A gratidão tem que estar sempre aflorada aí no nosso dia a dia. Eu vejo assim que dentro dessa trajetória, a gente contando histórias, porque a gente vai chegar, como diz agora, no 2023, mas eu acredito que o podcast, esse modelo de relacionamento que tem, é a gente se conectar com as pessoas, com o nosso público, com as pessoas, para entender que todo mundo está numa jornada. Então, eu acho que que eu falo assim, né, que o mal do século, né, que é o que acontece também tem a ver com o medo, a rejeição, a dúvida lá, né? Tem certo momento da vida da pessoa, ela tá ou presa no passado, ou ela tá se projetando num futuro que não vai existir, tá? Então, o que acontece? Ou eu fico remoendo pensamentos, fazendo um ressentimento de coisas, vendo coisas que estão voltadas lá ao meu passado, coisas que tem a ver hoje, para mim é muito claro, tá? Com a falta de perdão, a liberar o perdão, deixar para trás, perdoar, perder, deixar para trás, né? E muitas vezes a pessoa ela acaba tendo esse ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo. Ressentir. É sentir novamente. Aquilo de novo. Sentir de novo. E ela fica presa nesse ciclo Fica infinito. preso. Então, existe uma fase da nossa vida que a gente tem que desprender isso, porque para a gente se projetar no futuro, a gente viver algo novo em qualquer área onde a gente procura uma transformação, a gente tem que ter essa mentalidade, aplicar esse princípio. Aí existe uma fase da vida da gente que a gente se projeta no futuro, que é o ambiente ideal, quando eu tiver aquilo, quando eu precisar aquilo, quando eu me formar, quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver tanto aquilo. Meu amigo, começa com o que você tem. Entra em movimento. O propósito hoje definido, aquilo que você quer, o desejo ardente que está dentro de você, baseado naquilo que você quer, cara, as coisas ela acabam se encaixando ao longo do processo. Agora a pessoa, ou ela está se projetando no futuro, quando isso, quando aquilo lá, e ela não faz aquilo que precisa ser feito. Então você vê assim, como que você constrói resultado? É o básico bem feito, todos os dias, dia após dia, você fazendo o básico com amor, aplicando o princípio certo, fazendo o que está ao teu alcance, o natural, com a força do teu braço, em determinada situação. Mas, para quem entende o código, a chave, o princípio, a palavra, a gente fala assim, aprenda a descansar, porque existe o sono do justo. Existe aí você aprender a descansar no Senhor, que a gente fala. Então, quando a gente começa a lançar, né, que a palavra é muito clara, né? Vem a mim a todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então tem coisas que volta essa parte do nosso princípio, quando a gente entrega a nossa vida por completo, a gente acaba não projetando um futuro, porque o futuro não nos pertence. A gente vive o nosso agora, nós damos o melhor agora. Eu sou grato, eu sou grato, agradecido por aquilo que eu tenho hoje. Eu tenho sonhos, eu tenho ambições, mas eu não sou ganancioso. Eu tenho uma ambição hoje de me trocar de carro, você ter uma condição melhor para tua família, o conforto da tua casa e tudo mais. Mas é interessante determinada parte da vida nossa como aprendizado, que a gente não pode confundir, Juliano, essa questão, o desejo que é a ambição com a ganância, a qualquer custo. Então a ambição ela faz parte do ser humano. Parte. Você trocar, pô, cara, se aplicada de forma correta, vai ser muito perfeito. bem. Modelar alguém que já faz bem feito, o cara participar, tá junto com o cara, fazer as coisas que tem, não tem inveja, mas fala, pô, cara, os famosos mentores aí que tem, né, cara, se tem um mentor da tua vida, tem uma pessoa que você possa se inspirar, cara, ver os princípios que essa pessoa tá fazendo. Então tudo isso faz parte hoje de uma mentalidade de crescimento, de uma mentalidade onde as coisas começam a fluir de maneira natural. Então é esse tipo de pensamento, isso que faz sentido para nós, isso que faz o objetivo da gente poder também estar compartilhando esse tipo de situação aqui num podcast, mas voltado a essa mentalidade, que é onde é uma reflexão que a gente faz baseado naquilo que a gente representa. Então, hoje nós estamos falando aqui ainda como filhos, como ainda na estratégia que eu estava falando ali de funcionários, porque pra gente chegar hoje como patrão, dono, né, que é o P de patrão, é legal. Cara, você passou por uma jornada, meu irmão, você não começou ontem, não começou agora. E a questão é que em determinada fase da vida da pessoa, acontece, tá? Acontece, isso também é muito prejudicial, que a pessoa perder a identidade, ele perder a essência.
perder as origens dela. Da onde que tu saiu, meu amigo? Olha de onde Olha você pra saiu. trás. Olha pra trás, olha a tua família. Cara, você é o libertador da tua casa. Você é o libertador da tua casa. Você é a pessoa que Deus está levantando nesse tempo com condições para proclamar aquilo que está dentro de você. Perfeito. Então são tantas coisas, cara, que a gente vê assim, que é por ele, meu irmão. Então às vezes acontece, vai dar audiência, vai fazer alguma coisa, vai colocar. Então qual é a mensagem que você carrega? Porque as pessoas querem ser prósperas, as pessoas querem serem bem-sucedidas, elas querem representar algo mais fictício. Na essência, meu irmão, na essência, aquilo que está aqui, ó. O coração são poucos. São poucos que realmente têm um coração puro, um coração realmente, fala assim, voltado com amor genuíno realmente de ajudar o próximo, de fazer as coisas por amor, não só por engrandecimento, não só para se aparecer, não só por um status social. Para ter alguma coisa em troca. Né? Que eu falo o princípio, né? O primeiro eu sou, depois eu faço e depois eu tenho, que é o ser, fazer e ter. Né? Então esses princípios fazem muito sentido para que realmente a gente aplicar de uma maneira correta para a gente poder obter o crescimento, né? Deixa eu ser bem detalhado. Você vê que legal assim, ó, você falou sobre a pessoa que vive no futuro e a pessoa que vive no passado, né? Essas duas palavras se transformam em doenças nos dias de hoje. Qual que é o mal da humanidade? A doença do século. Você vê pessoas se matando. Eu tive amigos próximos que se mataram. Caramba. Por causa da depressão. O que é a depressão? Nada mais é o que você falou. É eu ficar remoendo, revivendo o meu passado e não conseguir me libertar. Não conseguir deixar o perdão para trás. E isso fica me consumindo de tal maneira que chega um momento que se torna insuportável viver sozinho. Ou conviver com você mesmo. Quando isso acontece, os médicos diagnosticam você com depressão. Agora, quando você... E aí, eu nunca tive depressão, pelo menos eu acho que não, né? Porque a depressão é algo tão oculto, tão difícil. A minha mãe teve depressão por muito tempo. Sim. A gente passou por uma dificuldade muito grande. Até hoje, depois de vários tratamentos, ela ainda tem algumas recessões, né? Que a gente tem que estar amparando. E antes... Pela minha imaturidade, eu não conseguia enxergar que o meu posicionamento fazia diferença na vida dela. E a partir do dia que eu falei, mãe, você não tá mais sozinha. Eu tô do seu lado. Eu não vou mais te abandonar. Se você tiver que fazer uma cirurgia, eu vou estar do seu lado. Eu vou cuidar da sua perna. Ela fez uma cirurgia agora, mas ela tinha feito uma cirurgia antes da perna que eu tinha abandonado ela. Por quê? Porque eu vivia muito no futuro. E aí eu esqueci o meu presente. As pessoas que estavam do meu lado... Que realmente importa, né, Juliano? Que realmente importa, né? Elas passaram a ser segundo plano na minha vida, né? E aí eu passei a ser uma pessoa ansiosa, né? E aí a segunda doença, a pessoa que vive no futuro é uma pessoa muito ansiosa. Eu sou um cara muito visionário. Eu fico olhando muito pro futuro. Sim. Mas às vezes eu tenho que fazer um processo inverso e eu peço ajuda para minha esposa muito para fazer isso comigo, porque ela é muito realista. Então às vezes eu tô lá no futuro, 10 anos à frente da minha realidade atual. E aí eu preciso que alguém venha e fale assim, vem cá. Trazer pra realidade. Você tá vendo agora? A realidade agora é essa aqui, tá? É verdade. Amorzinho. Chama aqui pro planeta Terra. Você pode sonhar, Sim, eu tô do seu lado. projetar. Né? Aquela mulher sábia que te orienta. Perfeito. Isso aí tem que ter na nossa vida. Se não é a mãe, é a tia, é a avó, é a esposa. Mas certeza. A gente precisa ter o id e o ego, né? Aquele que nos impulsiona a fazer o que tem que ser feito, mas aquele que fala, agora é hora de parar. Segura, pisa o pé no chão, vive o momento, não deixe de pensar no futuro, não deixe de sonhar, não deixe de projetar os seus sonhos, mas viva o momento presente. E isso tem sido uma prática constante na minha vida, sabe, meu irmão? Porque era uma das coisas que eu mais sofria, e eu sofro ainda. Fala assim, eu tô liberto disso? Não tô. Tô longe de ser alguém liberto disso. É um processo, mas, né? É uma renúncia diária. Isso. Hoje, estar aqui para mim foi muito difícil, porque eu queria estar lá. Eu queria estar do lado da minha esposa. Hoje era aniversário da minha avó. Beijo, minha avó. Te amo. Que é a avó da minha esposa, mas que é minha. Agora é minha. Entrou na família, né? É minha. E que eu tive que renunciar. E aí a gente volta ao nosso bate-papo lá no começo. As mãos, nós só temos duas. Você pode pegar a mesa e ela vai ocupar as suas duas mãos. Você teve que abrir mão do copo. Então é impossível a gente carregar tudo com duas mãos, né?
E aí, muitas vezes, eu vejo empresários hoje sofrendo, principalmente na nossa área de segurança eletrônica. Com certeza. Se definhando, destruindo a sua vida pessoal, comprometendo seu casamento, comprometendo aquilo que é essencial para a sobrevivência dele. A sua empresa, meu irmão, ela não vai sobreviver sem você. Então, se você está se matando, se você está morrendo por causa da sua empresa, entenda, se você morrer, a sua empresa vai morrer. Se você é pequeno, como nós fomos um dia e estamos ainda num caminho de tentar se erguer, é muito nítido isso. Eu já vi, por exemplo, um dono de empresa de segurança morrer com um infarto dentro da empresa, aqui de Cascavel. Um cara que tinha 2 metros de altura e 120 quilos, 130 Caramba. quilos, não lembro. Um infarto fulminante no meio da empresa. Morreu o sonho junto? Esse cara, pra mim, ficou na minha mente, cara. Esse cara não sai da minha cabeça. Toda vez que eu tô vivendo demais no futuro, eu lembro desse cara. E eu falo, eu posso morrer a qualquer momento, dentro da minha empresa, fazendo aquilo que eu amo. Porque eu amo fazer o que eu faço, sabe, Jackson? Eu amo conduzir vidas, eu adoro estar à frente. Eu sou um líder nato, né? Deus me capacitou para fazer isso. Eu sou apaixonado por fazer isso. E eu amo as pessoas que fazem isso junto comigo, sabe? E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que não eram líderes se transformando em líderes por estarem próximos da gente. Com certeza. Porque eu vejo que elas olham para trás e falam, cara, eu tô procurando esse cara. E é muito bom quando você sabe que essas pessoas estão olhando para você como um espelho, como algo... Um exemplo, né? E isso... Uma inspiração. Né? Isso talvez os pais, quem é pai vai saber disso, né? Porque você tem uma criancinha dentro de casa que ela não tá muito preocupada com o que você fala. Ela tá preocupada com o que você faz. O exemplo. Vamos lá, eu falo pra minha filha, você nunca vai fumar. Mas eu chego no final do dia, acendo o meu pod e fumo na frente do meu filho. Você pode morrer, meu irmão, falando pro seu filho, você não pode fumar, que fumar faz mal pra saúde. Se você está dando um exemplo errado, o fato é que ela vai replicar o que você faz. E isso pro administrador, pra gente que tá na frente do negócio, é tão importante, Jackson. E eu vejo administrador assim, tá muito preocupado com técnica, tá muito preocupado com estudo, tá muito preocupado em se capacitar, tá muito preocupado em ser muita coisa. Mas ele esquece de uma coisa. Quem faz a empresa dele andar são as pessoas que estão do lado dele. Perfeito, perfeito. E aí ele carrega Ele um não faz- piano Exatamente. de 800 quilos nas costas, sozinho todo dia. Ele vai para casa e ele não consegue dormir, porque ele tá em depressão ou porque ele tá ansioso. E ele esquece que ele tem que se preocupar primeiro com quem está do lado dele. O meu funcionário, o meu supervisor, a minha zeladora, o meu vigilante, o meu porteiro, o meu controlador de acesso, o meu operador de base, esses têm que estar bem. E eles vão fazer o trabalho por você. Agora, quando a gente fica tentando carregar a empresa nas costas, achando que a gente é o senhor da verdade, a gente não dá oportunidade para as pessoas crescerem. Perfeito, Juliano. E aí a tua empresa Fantástico. chega num ponto, você, ser humano, você, empresário, chega no ponto que você fala assim, eu tô desistindo do meu ramo. Porque o nosso ramo é difícil, nosso ramo é É complexo. porrada, tiro, Aí, porrada e bomba. É isso. Não tem- Aí o cara fala assim, eu vou sair fora, eu vou vender isso aqui porque eu tô morrendo. É. Mas entenda, você tá morrendo porque você se colocou nessa posição. Perfeito. E esqueceu de olhar para trás. Então é bem importante a gente falar sobre isso. É show, né? Juliano, perfeito. Eu acho assim, gente, vocês que acompanharam nós até agora, queria agradecer, né? Fala assim, quem ainda não curtiu, não compartilhou aí, nós temos as nossas redes sociais aí, então queria agradecer aí para que você possa fazer, né, o like aí, compartilhar, mandar isso aí para algum amigo, algum empresário, alguém que faça sentido essas histórias, para que a gente consiga aí poder, com o feedback, né, da nossa audiência, a gente poder aí também tá elaborando um conteúdo aí bem específico, tá? É interessante também, Juliano, pra gente, agora já tá a 1 hora exatamente que a gente fez essa live. Que Você papo fala, gostoso, hein, né, bicho? cara? Você fala, hein, bicho? Fala. O cara é vendedor. A hora que você falou, a última live foi 2h30. Eu falei, rapaz, o bicho A gente é fez doido. fizemos uma apresentação, na verdade, da nossa ferramenta em formato podcast. Estamos aprendendo, tá? Então, falo assim, não tem A muita gente coisa, tá junto nessa luta, cara. Estamos aprendendo. Mas eu falo assim, Juliano, que acredito que dentro da nossa trajetória, dentro daquilo que a gente tá representando, vamos levar mais um período lá. aí pra gente conversar, resenha, Vamos aproveitar. lá. Então, fechou. Então, assim, a ideia, na verdade, dentro do que a gente está conversando, é abordar o quê? Né? O que a gente já conversou até agora. Então, é a trajetória de identidade
origem, nós falamos da onde você saiu, aonde você está hoje, e os processos. Então lá tem aquilo que eu comentei com antes. Toda pessoa que ela entende que ela tem que passar, aplicar os princípios, ou a pessoa aplica os princípios ou quebra o princípio, tá? Ela tem que fazer renúncias, que é o seguinte, para você ter aquilo que você quer, o que você está disposto a dar em troca? Porque a vida ela é injusta de certa forma. O que você está disposto a dar em troca? Né? A gente só tem duas mãos. O cara quer ter uma barriga de tanquinho, mas não quer ter uma disciplina, voltar à academia, não quer abrir mão da alimentação. Então, tudo tem um preço, tudo tem algo em troca. Então, quando você entende que você tem que aplicar os princípios corretos, renúncias, tá? Princípios, processos e renúncias. Quando você aprende a aplicar o PPR aí, que a gente está falando aí, na nossa vida, você consegue obter resultado em qualquer área. Eu faço um desafio, tá? Você tem um problema, qual que é a área do problema que você tá, pode ser ele qual for, em qualquer esfera. Estude os princípios, faça os processos e faça as renúncias. Resultado na certa. PPR. Muitas vezes o cara quer ir direto pro processo. Não é. Se ele aplica o princípio errado, meu irmão, o fundamento errado. Às vezes nem quer o processo, né? Não, o processo é complicado. Tem que fazer fluxograma. Tô fora. Não vai. E pegando o gancho assim, né, Juliano, que é o que a gente representa e também, a ideia é que a gente possa ajudar através dos podcasts, através dos cortes, através aí não sei em qual momento que você vai assistir esse conteúdo que a gente está fazendo aqui com muito carinho e dedicação aqui, mas a ideia é que a gente possa agregar no ambiente empreendedor. Então a gente tem o público lá das pessoas que são líderes, que estão em empresas, que estão passando por um processo, né? Que tem a frase, né? Trabalhe como a empresa fosse sua, né? Toda pessoa, cara, eu já ouvi isso, cara, também muitas vezes. Todo empresário, você pode concordar comigo, que trabalhou para alguém como a empresa fosse dele, cara, esse cara tá bem hoje. Ele virou dono da sua empresa. Ele virou dono da sua empresa. É dificilmente, cara, porque o cara que faz algo a mais, meu irmão, ou o cara vira sócio ou ele vai abrir uma concorrência, meu irmão. Você vê como é engraçado. Hoje eu tava conversando com um síndico em Cascavel, justamente sobre isso. O cara me falou assim, ó, Juliano, eu comecei como vigilante. Daí, dentro da própria empresa, eu tinha opções de graduar, digamos assim, né? Começou como vigia, depois foi para vigilante, aí vigilante SDF, se transformou líder de equipe. E pasme, hoje esse cara é o síndico do condomínio onde ele começou como porteiro. E hoje ele é um síndico profissional. Ou seja, o processo. E a gente tava falando assim, pô, cara, mas é tão simples. Imagina, o cara tá entrando dentro do condomínio. Por que o vigilante que tá ali parado, sem fazer nada, ele não sobe na moto, acompanha o morador até a entrada da casa dele? Quanto isso custou para o vigilante que está lá sendo pago para fazer isso naquele momento? Absolutamente nada. Quanto custou ele dar uma boa noite, senhor Juliano? Tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Absolutamente nada. As coisas mais magníficas do mundo não têm preço. É de graça. E a gente não usa. A gente não aplica. E aí esse cara aplicou isso. E aí eu falei para ele assim, é por isso que você está onde está. E é por isso que a gente não tem vigilantes, a gente tem uma dificuldade imensa em conseguir vigilantes preparados, zeladoras preparadas, porteiros preparados, colaboradores, financeiro preparado, tudo. Por quê? Porque as pessoas que estão preparadas já voaram. O mercado precisa de você. O mercado precisa de você, porteiro, que sabe se comunicar. O mercado precisa de você, zeladora. O Michel Almeida tá falando assim, eu abri a concorrência aqui, ó. Olha aí, Michelzão, cara, abraço aí, Michel, Chapadão do Sul, estamos dominando essa área aí, primeira portaria remota da Vigivel, estamos montando lá, esse piá tá cavando valeta lá faz uma semana, bicho, tirando terra e montando estrutura eletroduto, quero agradecer, o cara que sempre participa das nossas transmissões também com a equipe da Vigivel, então obrigado aí, Michel, por estar acompanhando, cara, você é um cara diferenciado. E eu vou dizer para você o que eu estou dizendo agora. É por isso que você está onde você está. Né? Então, parabéns aí. Eu acho que é isso. A gente vê pessoas diferentes. Sim. E, cara, o empresário está desesperado atrás desses caras.
Eu preciso de um cara que tem essa pegada, que tem essa iniciativa, que cuide da minha empresa como se fosse dele. É o famoso, assim, o fator BZ, né? Não sei se você já viu falar, Sim. eu comentei contigo, né? Esse cara foi meu professor de MBA pela FGV. Fala que é o efeito fera. BZ, que fala, o que é o tal do BZ? É a pessoa que tem o brilho nos olhos, o brilho no zóio, né? O BZ, cara. Abraço cara, pra ele aí. Não tem, a pessoa que tem brilho no olho, meu irmão, você entra com uma energia, com uma gana, que às vezes você nem... É o que eu falo assim, né? Tem uma frase, eu gosto muito de frases, anoto muitas coisas que fazem sentido pra mim. Que é muito mais importante o porquê do que o como, tá? Porque se você tem a ver com o porquê, por que você vai fazer aquilo, por que você quer aquilo, então o porquê ele tem a ver muito com o senso do propósito. Então quando você define um porquê, claro, ele vai te dar uma direção, ele vai te dar uma energia tão grande, cara, que é o cara, aí o cara vai aplicar duas coisas. Ele faz aquilo que precisa ser feito, e se ele quer ter resultado, ele vai fazer do jeito que tem que ser, meu irmão. Então, se você faz do jeito que tem que ser as coisas, não tem, cara. Aí o cara tá do outro lado, nada resultado, assim. Tá, cara. mas e qual que é o jeito que tem que ser? Meu irmão, é o seu jeito. Eu sempre falo assim, cara, ontem a gente teve uma reunião com a equipe, eu falei assim, sabe o que dá resultado numa venda? Não é um papel com uma proposta e números escritos. O que dá resultado numa venda é você estabelecer conexão com quem tá do outro lado. A gente está num mundo tão moderno de Instagram, WhatsApp, Facebook, que a gente esqueceu do princípio básico. Quando eu estou falando com um cliente, eu estou falando com um ser humano. Eu não estou falando com um cara que quer comprar uma câmera. Eu não estou falando com um cara que quer comprar um alarme. Eu estou falando com um cara que está procurando se sentir mais seguro. Perfeito. E eu preciso entender qual é a dor desse cara. Perfeito. Né? E a maioria dos vendedores hoje querem vender. Não, eu vendo em Intelbras. Eu só vendo Intelbras, porque Intelbras é a melhor marca. Meu irmão, você pode oferecer a câmera Xing Ling para o seu cliente. Ele tem que comprar você primeiro. Perfeito, Juliano. Se ele te comprar enquanto humano, uma pessoa digna, uma pessoa responsável, um cara que transpira confiança e humildade hoje, infelizmente, é uma característica necessária e diferencial. Porque as pessoas hoje não são mais humildes. As pessoas esqueceram da nossa avó a origem lá, fritava polenta na chapa do fogão a lenha. E hoje eu tenho uma chacrinha que eu me refugio às vezes e onde eu consigo relembrar disso. Acender um fogão a lenha, botar uma polenta na chapa, comer um salame, assar um queijo, olhar para o meu cavalo correndo no pasto, tratar minhas galinhas e falar assim, cara, é daqui que a gente começou. É daqui que a gente vê. Né, cara? As memórias, né? É isso. Cara, honra seu pai e sua mãe. Perfeito. Honra. E você honra através de pequenos gestos. Pequenos tributos, né? Reconhecimento. É isso aí. A gente estudando a fundo um estudo sobre honra, né? Eu tenho uma palavra que fala a rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão, né? Por ela, sob todo o apreço, a sabedoria que ele tinha, ela... Na época também foi nos estudos, né, que fala bíblicos ali, mostra que ela foi também uma relação comercial. Mas ela levou toneladas de ouro mais puro de Ofir da época. Todas as partes de especiarias, coisas muito caras, né? Ela era uma rainha marroquina. E ela, quando ela se encontrou com Salomão, ela vinha vindo ali em relação a conhecer ele como a fama que ele tinha. Né? Que era o que as pessoas falavam sobre ele. Né? E quando ela se deparou, que mostra a narrativa lá no texto lá da Rainha de Sabá, lá em Crônicas, né? Ele mostra sobre a questão lá, onde a partir do momento que ela conheceu ele, sobre aquilo que falavam, mas ela viu a excelência, o que estava na sabedoria, sobre tudo. Ele tinha uma excelência desde os servos deles, desde a apresentação, a diligência que ele tinha, o comando, as coisas, o ambiente no qual ela entrou, ela viu a excelência daquela situação. E aí mostra que quando ela ofertou, ela presenteou o rei Salomão na época, né? Aí tem um estudo que é voltado assim, o que é a questão da honra? A honra, ela é o reconhecimento mais o investimento.
Então, quando primeiro eu reconheço que você é importante na minha vida, então eu vou te honrar. Então, normalmente fala, né? Agora a gente tá próximo ao Dia das Mães aí, né? Quem tem a mãe aí, né? Ó, mãe, ó, vamos ver se. O meu se presente eu já comprei, viu, dona Dalva? Já encomendei o Jequiti ali também, já tem, ó, já vai vir aí, tá? Mas assim, quando a gente tem o investimento mais o reconhecimento, a gente honra as pessoas. E aplicar esse princípio de honra, né, que fala, a Bíblia é muito clara sobre honrar pai e mãe, honrar as coisas, honrar as autoridades que são constituídas, bem ou mal, mas são autoridades, mesmo que você concorde ou não concorde, Perfeito, são autoridades que tem, tá? Depois você pode entrar nessa parte do exército, é muito mais forte sobre isso. Mas você entender sobre princípios de honra na tua vida, honrar o teu chefe, honrar o teu líder, mesmo que você não concorde com ele, com a atitude dele, com o comportamento dele, mas faz o teu, meu irmão, aplica o princípio. Perfeito. Porque o que acontece? Quando você aplica o princípio, meu amigo, a conta não é tua mais. Agora, se a pessoa tem o conhecimento, ela quebrou o princípio, a conta é pra lá. Você passou do meu limite. Faz o que é teu. Então, esse entendimento e essa palavra, quando fala de Rainha de Sabá, cara, foi um texto que Deus falou muito comigo sobre isso. E aí depois eu comprei um livro sobre isso também, que mostrava sobre esses princípios de reconhecimento e honra. E quando você aprende a honrar, cara, as pessoas que são bênção na tua vida, as pessoas que abriram portas para você, que dentro da tua trajetória profissional, cara, foi o começo, meu irmão. Então, você é grato ao quê? Então, todos os pequenos recomeços, quem já é dono, um dia já foi funcionário, quem já recebeu algum tipo de humilhação, uma parte de injustiça, cara, alguma situação, mas faz parte de um processo. Então, existe a maneira de você entender que você, como uma punição, ou você levar aquilo como um aprendizado, né? Um procedimento que tem. Mas você falando sobre honra, cara, tem muito sobre isso. Então, aí aplicando esse princípio, Juliano, aí sobre essa questão das autoridades, das parcerias que a gente tem, a nossa vida, cara, começa a ter uma transformação, né, em todas as áreas, né, que é o que a gente tá comentando aí, né. Até acho que eu cortei, você quer comentar alguma coisa sobre honra aí mesmo? Não, até porque o que eu tava falando é que se a gente aplica o princípio, que é em cima disso que você falou, né, cara, a gente fica procurando pessoas distantes, às vezes, pra gente se espelhar. A gente vive num mundo assim que você segue o Neymar, e o que o Neymar faz passa a ser referência pra sua vida, sabe? Mas olha pra trás, cara, tem uma Bíblia que deixou pra você uma nova vida. Vai estar o fundamento de tudo, meu amigo. Cara, você ignora. Você não segue o princípio de tudo. Não tem como dar errado se você faz a coisa certa. Acho que o ponto inicial é esse. Show de bola. Então tem tanta coisa, cara, pra gente conversar. Eu acho que ficou um assunto bem explorado, né? Que tem a ver com o nosso motivo, que tem a ver com a situação. Então, pra gente dar uma ênfase aí nesses últimos 15 minutos, vamos fazer até 9h30 aí, Juliano. Rapaz. Ó lá, ó. Miguel Júnior que colocou mais. Agradecer a todos os comentários aqui, o Felipe Guedes, a Meire, o Tom Osório, meu irmão, o Michel que tá colocando ali também. Comercial Eloseg Distribuidor aqui também online com a gente. Isabel. Oi, Isabel. Tudo aí bem, tá aqui, Isabel? Ó, Miguel Júnior, independente da situação externa, dê o seu melhor de maneira mais educada possível. Não perca seus princípios para agradar ninguém. E hoje em dia as pessoas vivem com máscaras. Isso é verdade mesmo, Miguel. Isso aí faz muito sentido mesmo. Acho que tem tudo a ver com essa parte aí que a gente está comunicando, que acho que está em sintonia. E a rede social ajuda a fazer isso, né? Ajuda, cara. Dá uma mascarada, a foto fica mais bonita. É verdade. Então, assim, pessoal, o que a gente quer comentar aqui, até dando uma ênfase pro Juliano aqui. Então, a gente está aqui, né, nessa parceria. Eu tive a oportunidade de, em vários momentos da minha vida, na parte da trajetória, falar um pouquinho, depois elaboramos e no segundo, talvez explorar mais esse detalhe com o Juliano aí, que teve a fase de aprendizado da jornada profissional, onde eu me projetei pro lado comercial, vendas. Eu tive um sonho, cara, de ser vendedor, tive um sonho de trabalhar com telemarketing, cara, na época, né? Fiz curso, busquei qualificação, tive oportunidade em algumas áreas, e até que surgiu também, na época, trabalhei em concessionário de veículos, trabalhei com telemarketing mesmo, indústria farmacêutica também, que tem aqui na cidade. Foi todo um projeto na área comercial onde que eu sempre me destaquei aplicando fundamentos, modelando pessoas, fazendo algumas coisas e sempre me projetando, dando o meu melhor. Mas teve alguns pontos que quando surgiu a oportunidade de eu empreender, eu vi algumas situações que na época tinha um antigo sócio meu, tinha uma empresa de recrutamento e seleção, trabalhava com cursos profissionalizantes,
E ele tinha uma ideia, cara. Na época eu fui ajudar um amigo meu que tava metido na política, eu tinha saído da empresa. Vamos me ajudar aqui para nós fazer uma campanha política e não sei o que. Rapaz, nunca mexi com política e nada, mas foi uma experiência ali que me conectei com pessoas, foi um processo. Não deu, ele não acabou se elegendo, fez bastante voto lá e tal, né? A gente ia poder desenvolver um trabalho nessa área. Tinha tudo para dar certo, mas não deu, né? Então eu falo assim, às vezes não era para ser. Muitos projetos morrem assim. Não era para ser. Mas logo depois, com esse meu antigo sócio, teve uma situação que, na época, ele falava assim, pô, Jacques, eu tô com uma empresa que já fazia 3 anos, cara. O que você acha de montar uma franquia desse negócio, cara? Eu falei, franquia, cara? O que é franquia, mano? Peraí. Não, nada. Não, precisa montar franquia e tal. Mas o que precisa? Não, nós precisamos montar os manuais, fazer um negócio de reconhecimento de marca, as coisas que tem lá. Aí eu comecei a entender isso. Daí eu falei, cara, mas quanto que precisa de dinheiro para isso? Ah, precisa de tanto de valor ali e tal. Mas ele não tinha claro, ele tinha o que ele queria, tinha ideia. Tá? Mas ele não sabia ele tinha um porquê, mas ele não tinha o como ainda, né? Ele não tinha o como, ele só queria aquela situação. Daí, como eu falo assim, encontra um louco com mais louco ainda e vai indo a situação. E eu fui ver os fundamentos do negócio, fui ver a parte da empresa, e aonde eu tive a oportunidade, Juliano, que daí eu acho que é uma parte que vai fazer sentido para você, até que eu admiro o teu trabalho, a empresa, tudo que você construiu aí, né? Mas que você vê assim, que as pessoas muitas vezes ela vê um segmento que já deu certo, passou por uma jornada dos primeiros 5 anos ali, né? Que tem os dados do Sebrae, são né? Ciclos, das né? situações ali, de quem, né? Passa dos 5 anos. Quem nunca né? viu aquele gráfico de subida ciclo de mortalidade das empresas ali e tal. Então, a gente sabe que as franquias em si, ela nos trazem hoje uma ideia de segurança, uma ideia de padronização. E na época, quando eu fui pesquisar isso aí, cara, não tinha nada disso. E aí, então, tinha uma ideia, tinha um projeto piloto, que foi a base do que a gente ia fazer, e a ideia, a gente precisava de um investidor para fazer o processo. E ali, cara, foi uma jornada de muito aprendizado, cara. Então, ali surgiu algumas situações que eu busquei informação para criar. Então, a gente conseguimos o investidor, montamos todos os processos manuais, fizemos todo aquele processo via NPI com reconhecimento de marca, reformulamos a marca, estruturamos todo o layout, manual de identidade visual, manual que envolve desde cara uniforme, tudo documentado, manuais operacionais, que é, digamos, o que cada colaborador fazia, qual que é a função de cada colaborador por escrito, quais são as atribuições, as ferramentas que ele vai ter que desenvolver, como o gestor vai acompanhar o desempenho daquele colaborador, se precisa de experiência, se não precisa, se não tem experiência, como que eu vou capacitar esse colaborador, porque a gente sabe, né, Juliano, você trabalha com treinamento constante da tua equipe, a gente vê pelos materiais que você produz. As pessoas têm muitas dúvidas assim, que é aquele gancho que a gente pegou. Ah, o cenário perfeito, encontrar o funcionário perfeito, encontrar o funcionário proativo, o cara que já vem pronto. Meu amigo, isso não existe. Se você quer um cara pronto, você tem que estar disposto a lapidar. Trabalhar com pessoas é a jogada, é o jogo. Ou pagar muito bem para alguém que esteja pronto. Você tem 2 opções. Chama o Neymar para jogar, eu quero contratar o melhor vendedor da cidade. Irmão, se prepare, porque você vai ter que botar a mão no bolso. Com certeza. O cara que é bom, ele vale muito. E é valioso talvez pro mercado. É isso, tem muita gente que tá aí procurando ser esse cara muito bom, né? E às vezes já é e nem se dá conta disso. Perfeito. E nessa jornada, Juliano, eu cheguei assim, eu falo assim, estudando, né, a mentalidade, tem vários livros, né, Napoleon Hill, né, que fala fala pessoas que entendem de fundamentos, que ele fala que os fracassos da nossa vida nada mais é do que processos que fazem parte da trajetória de sucesso de qualquer pessoa, que são os começos, os reveses, né, as rejeições, a maneira como você superou, cara, é o aprendizado. Fala assim, cara, eu nunca perdi, cara, eu sempre falo comigo assim que eu nunca perdo, eu falo assim, eu sempre aprendo, né? Então, eu sempre estou aprendendo, eu nunca perco, cara. Então, por isso que você sempre tá pra frente, né, cara? Pra frente, cara. E aí teve uma situação nessa parte ali, que eu montei manuais, montei todo um processo lá e tal, tava tudo certo, cara. Aí, na época, eu tinha, né, que fala que é os 3 P's, né, que fala, eu quero ter sucesso no meu negócio, eu quero empreender, eu quero fazer uma coisa, 3 P's. Você precisa de um bom produto, para uma boa necessidade de mercado, né? Eu preciso de
processo para isso, né? Preciso de pessoas qualificadas para isso, né? Que vão atender, que vão delegar, que vão colocar produto, processo e pessoas. Então, quando a gente adapta esses 3 itens aí, que é onde que envolve a franquia, que justamente é o quê? É um bom produto para uma necessidade de mercado e com padrões que possam ser seguidos. Ou seja, o passo a passo, ou seja, a receita do bolo. Que o cara acha assim, então agora eu vou dar a receita do bolo, já vai vir tudo certinho, vai vir tudo pronto, eu vou ter que só colocar a cerejinha em cima e colocar e comer. E na verdade não funciona assim. Você pode dar a receita para qualquer um, mas o jeito, o porquê você vai fazer, o porquê você vai empreender é mais importante do que o como. Que tem a ver com a história, a trajetória, porque eu falo para você, pegando minha experiência como franquia, depois pode dar uma ênfase, até como uma expansão maior, né, Juliano? A única coisa que qualquer empresário, qualquer franqueadora, qualquer negócio não vai fazer por você é a sua parte. É isso. Todo o resto ela faz. Todo o resto ela faz. Mas a sua parte, meu irmão, é tua. Então não transfira responsabilidade. Então, quando e o brasileiro, ele é campeão nisso, cara. Assim, deu errado, tá dando errado ou pode dar errado. A culpa é do governo, a culpa é da franqueadora, a culpa é da venda, que não me explicaram isso no momento da venda, mas a culpa nunca foi minha, que não parei para olhar o contrato direito e ver as entrelinhas do que estava escrito. Perfeito. Eu sempre falo, uma franquia... unilateral, né? Se você não está disposto a estudar, não entre numa franquia. Direitos, deveres e obrigações. Perfeito. Se você não está preparado para se dedicar a um negócio, agora estou trazendo para a área da segurança eletrônica, claro que é uma área que a gente tem mais expertise. Mas não tem como uma empresa de segurança dar certo se você não estiver preparado. Perfeito. A franqueadora vai te dar tudo. Mas, irmão, se você não conseguir assistir os vídeos, treinamento, ler manual, comer aquilo diariamente, o fato é que você vai minguar. E aí você vai ficar procurando responsáveis, quando o responsável está dentro da tua casa. E aí existe uma linha muito tênue que as pessoas às vezes acabam confundindo, tá? Então, liderança, liderado, né? O que fala a pessoa que é o mentor, né? E o mentorado, né? Muitas vezes tem essa dificuldade, que é a diferença entre você treinar uma pessoa e capacitar. Qual que é a diferença? Vamos refletir bem aqui. Treinar tem a ver com repetição. Treinar, você repete, vai melhorando o teu condicionamento, vai melhorando. Instrumento musical. Repetição, exatamente. Você aprende por repetição. A maioria das coisas a gente aprende por repetição. Andar por repetição, falar por repetição. E muitas coisas no senso de aprendizagem cognitivo, a gente falando, né? Tem quem entende sobre mais essa parte da produtividade, a gente sabe que cada um tem uma maneira de aprendizagem. Então a gente aprende por repetição, que é a maior situação. Mas existe algumas coisas no mundo dos negócios, no business aí que fala, que é capacitação. O que é capacitar? Capacitar tem a ver com tornar um indivíduo capaz. Mas para que a gente trabalhe com um indivíduo capaz, tem a ver com isso aqui, meu irmão. É puxar o teu BO. Da onde tu veio? De que povo que tu é? De que gente que tu é? Né? Qual que é o teu princípio? Qual que é o teu fundamento? Tem a ver com isso, porque o maior erro hoje, cara, das pessoas é mais ou menos assim. Juliano, beleza. Você conhece qual que é o estado mais longe que você já foi hoje? Vamos analisar lá. Rondônia. Eu não conheço Rondônia, tá? Agora você pergunta qual que é o estado mais longe que eu já fui. Qual é o estado mais longe que você já foi? Rapaz, o estado mais longe que eu fui foi em Brasília, ali, no Minas Gerais, na verdade. Bahia também, cheguei lá pra cima, né? Alguns pontos ali. Vamos jogar Bahia, né? Então, o erro das pessoas, quando a gente fala de capacitação, é às vezes você querer levar a pessoa para um lugar onde a pessoa ela vai até entender como é, mas ela não consegue enxergar. Então você fala assim, beleza, então eu tô levando a pessoa, é um destino. A gente tá trabalhando treinar, que é repetir, capacitar, tornar o cara capaz. Então, para mim tornar o cara capaz, eu preciso saber o seguinte. Você concorda comigo que é uma trajetória, a nossa vida profissional, a nossa vida empresarial, os relacionamentos, é uma estrada, né? Uma estrada da vida, como diz a música, é uma linha, tá? Mas existe uma questão que é o seguinte, a gente só pode levar a pessoa para um lugar onde ela consegue se enxergar, ela se vê. Então, existe uma questão, beleza, vamos para Curitiba? Vamos, beleza. Então, qual que é o primeiro passo, meu amigo? O primeiro passo é você chegar a encontrar o trevo, né? Nós estamos em Toledo, encontrar o trevo para Cascavel,
pegar lá o, né, que foi duplicado ali em Cascavel, como é que é o nome ali da... O Trevo Cataratas. Trevo Cataratas, sentido Curitiba, pegar a 277 e vai para lá. Então existe o quê? Um destino, que normalmente que tem, né? Hoje tem muito bem essa questão do GPS, né? Que facilitou hoje muito a vida das pessoas. Eu fico pensando como é que a gente andava antigamente, cara. Era tudo... Eu lembro que meu avô falava assim, não, você vai em tal lugar, desce 3 quadras, vai direito, vai passar por tal lugar, o ponto tal... Rapaz, como é que... E qualquer lugar que você fosse era referência assim, né? Tinha que parar. Ô, me ajuda aí. Hoje o cara se desconectou, o cara fica perdido no meio da trajetória, né? Mesmo. Mas a ideia, na verdade, dessa questão que fala que é de capacitar o indivíduo tem a ver muito com isso. Então aí você fala, beleza. Então, quando a gente fala num business plan, que a gente fala, um plano de negócios, um famoso payback, né, que fala, né, o retorno do investimento, né, qual que é a outra palavra que é usada no termo de franquia, que é o retorno do capital do cara? Payback, eu uso muito, né? Payback, Payback, né? Payback. Modo geral, né? Mas é que fala assim, o retorno. Então, como que é calculado isso aí? Que é a performance que eu investi, eu quero ter o retorno de volta. Mas tem pessoas, cara, que nunca empreenderam. O cara é cru do negócio, o cara é aquele peão lá que nunca chegou a passar pela jornada lá, daquela mentalidade lá, quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, lá, né? A jornada lá do profissional, que é o empregado, né? O autônomo, o empreendedor e o investidor. Cada quadrante existe uma mentalidade ali, existe o que aquele cara procura. Então, meu amigo, se você vai empreender hoje, põe uma coisa na tua cabeça. Não tem zona de conforto pro lado do empreendedor. Você vai tomar na cabeça, você vai trabalhar 10, 12 horas por dia, você vai ter que fazer coisas que normalmente se você quer estar na zona de conforto, você vai ser funcionário. Então, o lado do empreendedorismo é para todo mundo? Eu falo assim, cara, eu acredito assim, se você se permitir ser lapidado, a fazer, cara, mas não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Às vezes tem um cara que tá profissionalmente preparado e emocionalmente despreparado. Perfeito. Às vezes o cara tá emocionalmente preparado, profissionalmente preparado, mas ele não está financeiramente preparado. Exatamente. Então, se você não tiver com todas as áreas da sua vida muito bem alinhadas, muito provavelmente você vai ter dificuldade no seu negócio. Eu já vi empresa fechar porque o cara se separou. Empresa do ramo de segurança eletrônica, aí os empresários, né? A empresa do cara ia muito bem, obrigado, 9 anos de mercado, ele passou por uma situação onde ele estava se divorciando da esposa e fechou a empresa. Saúde familiar. Vendeu a cartela de clientes, perdeu a esposa, perdeu o trabalho, perdeu o negócio, perdeu a cidade que trabalhava, porque daí queimou a cidade dele, ficou queimada para ele. Né? Então, é muito importante que você faça essa análise. Eu estou preparado? Porque às vezes vai aparecer oportunidade, você vai ter dinheiro, mas você vai olhar para trás e falar assim, cara, mas eu não posso abrir mão de acompanhar o crescimento da minha filha. É verdade. Ou do meu filho. Cara, se você não pode fazer isso... Fala assim, o que faz a pessoa se posicionar? É o momento e a oportunidade. Tá? Mas aí tem a ver com essa roda da vida em algumas áreas que a gente faz a reflexão. Mas pegando o gancho para finalizar essa narrativa relacionada à capacitação, que o erro da gente capacitar um indivíduo é não saber as origens dele. É você saber quem a pessoa é, em qual ambiente ela foi influenciada. Porque, cara, ninguém nasceu da noite pro dia, não é? É um processo. Você nasceu pequeno, você passou por um processo, tu vai fazendo uma trajetória, em determinado rumo você toma uma decisão pra cá, você toma os revés pra cá, você tem que dar um passo pra trás e recomeçar, mas sempre o recomeço já recomeça com experiência. Sempre recomeça com experiência. E às vezes a gente pular essa oferta, essa narrativa que é a capacitação de uma pessoa, e a gente não entender o ambiente no qual ela está sendo influenciado, cara, é um erro. Porque aí existe essa questão. Falei, cara, beleza, o cara tá querendo ir para Curitiba, mas o cara não sabe nem pegar o trevo. Aí existe uma coisa, quando você pega lá o payback, que eu tava dando gancho lá. Você vai propor um contrato hoje que o cara vai fazer um investimento, vai ter que ter algumas narrativas e processos e protocolos que dependem dele fazer, não é de você, você vai acompanhar, né? Que é o procedimento do passo a passo ali. E aí existe a questão que fala assim, beleza, quanto tempo que o cara espera? Porque hoje quando a gente fala um retorno de investimento, que você fala de 18 a 24 meses, 36 meses, que é hoje, segundo o Sebrae, não é informação, coisa que tem, é de 36 meses a 48 meses um retorno de investimento de um negócio seguro e um negócio pé no chão.
Negócios hoje que tem retorno rápido, que fala lá de 6 meses, 12 meses, 18 meses, se você for pegar a COF, uma circular de oferta de franquias e ver o índice da taxa de mortalidade, aí tem a ver o seguinte, que é algo que você vai contar comigo. Qual que é? Beleza, você está dando a receita do bolo, você vai trabalhar com um mentorado, você vai fazer a capacitação do colaborador, vai levar ele para um determinado lugar, mas aí existe a questão lá, beleza. Qual é o perfil ideal do cara? Porque assim, que vai estar junto contigo, porque indiretamente ele vai ser um teu sócio, ele vai se submeter a você em algumas responsabilidades, vai ter atrelado alguns tipos de procedimentos que é envolvido na parte de negócio, que tem a ver com a parte dele, né? E que o objetivo da franqueadora é dar suporte, não é ficar cobrando o cara. Porque o cara acha que vai lá, rapaz, você acha que é babado o cara ficar cobrando? Meu amigo, nós vamos trabalhar com projeção e nós vamos trabalhar com números. E se tem uma coisa que é certa na vida de qualquer pessoa que quer ter resultado, quer aplicar a lei dos números, meu irmão. É a lei dos números. Porque às vezes você não é bom na performance de visita. Às vezes tu faz 10 visitas para fazer uma venda. Às vezes o cara faz 100 visitas para fazer 10 vendas. E às vezes o cara faz 10 visitas e faz 10 vendas. Aí qual que é a diferença? O cara que não é bom no fechamento, ele vai ter que aumentar o número de visitas. Então, o esforço dele voltado à questão, ele faz uma superação, ele equilibra. Então, ele compensa o esforço dele dos números, número de visitas para o número de fechamento. Aí tem a ver com o processo de prospecção, vamos ter temas sobre funil de vendas, nós vamos ter temas sobre funil de vendas, prospecção, estratégia de negócio, fundamentos sistematizados voltados a várias situações, tabelas de preço, formação, markup, precificação, controle e gestão de estoque. Então, todas essas áreas a gente vai poder trabalhar. De produtos, de serviços. Perfeito, independente da área que se atue, se é do ramo da indústria, vamos trazer pessoas experts na área industrial, participar do nosso bate-papo. E isso que você falou é exatamente isso, não tem nem o que eu concluir aí, colocar mais alguma coisa. Eu acho que falou tudo que precisava ser dito. Hoje, o empresário, quando vai selecionar alguém, a primeira coisa que ele fala, levando em consideração essa resenha que você falou sobre... você tem que levar em consideração a história que essa pessoa teve antes de chegar até dentro da tua empresa. Perfeito. Hoje, a primeira coisa que o RH faz e é instruído a fazer é entra na rede social. Tem nada mais fidedigno do que você falando de você mesmo. Então, para você aí que está procurando emprego... Com a sua verdade. Cuidado com a sua rede social, porque ela é a sua verdade. Aí você entra lá, o cara bebendo, cachaça, 24 horas, balada. O que o RH dessa empresa vai olhar e vai falar? Cara, peraí, esse é o cara. O que eu tô comunicando? É isso. Esse é o cara. Essa imagem que você está vendendo. As pessoas esquecem que as redes sociais são cardápios. Eu falo isso, faço para minha filha que tem 15 anos. Falei, minha filha, você não vai entrar em rede social. Não vai. Por quê? Porque você não é cardápio para marmanjo ficar olhando para ti. Né? Lógico que vai chegar um momento que ela vai voar a vida dela, né? Mas a gente precisa entender isso. A gente trata a rede social de forma muito despretensiosa. E a gente não entende o poder que essa rede tem. A rede de conectar pessoas... Estamos influenciando, né? E de mostrar quem você é. Né? Então... usem com sabedoria. A rede social ela é muito importante para que você venda quem você é. Exatamente. Então, eu acho que o papo hoje ficou bem legal, porque deu alguma ênfase assim. E nessa trajetória, Juliano, eu falo para você assim, eu tenho conhecimento teórico, e eu falo para você assim que dentro de todo esse processo que eu passei de formatação, dessa jornada que eu comentei contigo, eu tava com isso foi um prazo de 5 para 6 anos mais ou menos, onde a gente estava com o produto pronto, validado, e algumas coisas a gente ia começar o plano de expansão. Porque a parte da franquia que eu acho muito interessante, Juliano, porque se existe uma coisa que franquia proporciona hoje no mercado, que é o seguinte, não existe você viver uma mentira. Porque você é uma duplicação. E como franqueadora, meu amigo, você tem que dar exemplo para tudo. Tudo tem que ter, não é só o que você fala, tem que estar por escrito, tem que estar documentado, tem que estar validado, tem que ter o porquê, tem que ter o como, e se o cara não sabe, né, tem que ter o treinamento, que é repetir para o cara ficar bom, e tem que ter a capacitação, que é pegar o cara no ambiente e falar, meu amigo, você estava fazendo o ambiente que você estava errado, agora você vai ter que fazer dessa forma, e vai lapidando o colaborador.
Só que chegou um ponto, assim, que eu falo assim, uma frustração. Todo mundo tem frustrações, né, na nossa vida ali. Chegou um ponto, cara, que foi no auge, né? O objetivo que não é falar política, nada, tudo mais, mas foi bem no auge, né, do antigo governo lá, que era a nossa presidente lá, Dilma Rousseff, que foi naquela onda lá de empresas fechando, foram mais de 14 milhões de recessão econômica, desempregados. Então, assim, eu fui afetado, minha empresa foi afetada. Assim como a pandemia afetou muita empresa, ressignificou muitos negócios e tal, pessoas se reinventaram naquele tempo. A questão da parte da empregabilidade naquela época, né, era o carro-chefe. A minha agência era de emprego, estágio e curso profissionalizante. Então eu tinha um banco de currículos enorme, mas não tinha vaga. E ali, meu irmão, foi uma coisa o seguinte, cara, chegou um ponto, cara, que foi a primeira quebradeira que eu falo. Agora assim, é o inverso, né? Você cheio colocar. de vaga e não tem pessoas. Aí eu falei assim, pô, cara, eu tô com o produto pronto, validei, tava com o manual da marca, tinha feito 5 anos, saiu o registro do NPI da minha marca, pra você ter uma ideia. Que demora. Naquele mês, saiu o registro da marca, e aquele mês eu falei, cara, tô com a estrutura pronta, funcionário e tudo mais, e agora, cara? Aí chegou um ponto, que daí é onde que entra assim, no desafio de qualquer empreendedor, tá? Não desconsidere os pequenos começos, que tudo onde você chegou hoje, cara, é fazendo às vezes o básico, é aquilo que você se qualificou fazendo por conta própria. Perfeito. Então eu falo assim, cara, deu tudo errado o negócio que tem, eu vou chorar pitanga, eu vou colocar, não, cara, eu vou fechar porque não é só eu, tô sendo afetado com outras empresas que tem, mas aí vem uma questão, o que eu sei fazer? Que é o que Deus fala assim, qual que é o teu talento, meu irmão? O que é aquilo natural que você faz bem, faz de coração e faz de qualquer coisa? E acaba fazendo de forma fácil. Fácil. Aí eu falei, cara, o que eu sei é vender. A minha profissão, hoje eu me considero um profissional de vendas. Vendas, um vendedor, um especialista em vendas, um especialista em comunicação humana, em coisas que eu busquei esse conhecimento, adquiri ao longo do tempo. Mas aí eu falei, cara, eu vou voltar a vender. Tudo onde que eu ganhei dinheiro, onde eu trabalhei, foi vendendo porta a porta, construindo relacionamento. E eu sou da época do representante comercial porta a porta. Fiz muita visita. Foi uma época que eu mais fui bem sucedido, foi isso. E quando eu parei de visitar, foi Aí quem dera existisse um Google naquela época, né? Tinha, cara, era cartãozinho, visita com quem que eu falo e pau. Era isso aí, cara. Hoje tem a prospecção online, tem a questão do inbound marketing, outbound, tem SDR. Sites especializados. Só de prospecção e tudo mais. Mas na época não foi. Então, dentro dessas trajetórias que a gente teve como empreendedor ali, então eu tive que me reinventar no processo. Aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu comprei uma franquia, mas isso vai ficar um tema para um outro episódio pra gente conversar. Comprei uma outra franquia pra gente vender, trabalhei com máquina de cartão de crédito, que era uma franquia. Essa é boa, hein? Essa eu conheço. Me tornei um FDA na época, que é uma das estratégias de expansão de negócios, né? Pra você que não sabe o que é o FDA, é um franqueado de desenvolvimento de área, é o cara que já domina uma expertise, é o cara que já tem Alguns chamam de franqueadora master. Franqueadora master. Perfeito. Então, esse tipo de performance, quando a gente acha uma pessoa nesse sentido, então eu me tornei Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é onde a gente começou a dar treinamentos, fazer um processo, que daí foi aquela questão. Então, eu tirei minha frustração que eu não consegui transformar minha empresa numa franqueadora, mas eu me tornei um franqueado master numa determinada situação. Então, indiretamente, eu me realizei ali no processo. E se tem uma coisa que faz muito sentido para mim, que daí tem a ver com o que a gente está fazendo hoje, que em todo o processo que envolve a busca de uma franquia, que é produto, processo, pessoas que a gente colocou, chama-se a sistematização desse processo, a automação desse processo. Outra coisa, pro lado do gestor, a amarração desse processo, que é você delegar uma função. Será que ele está fazendo? Fez, não fez? Por que não fez? Quem que fez? Aonde está esse histórico? Então hoje é muito importante que para qualquer crescimento de uma empresa, você precisa de uma ferramenta, de um sistema que proporcione essa alavanca de gestão, esses relatórios, né? Porque hoje uma grande empresa, o business, hoje trabalha com apontamento de indicadores, a pequena empresa tem relatórios, fluxo de caixa, né, Juliana? É o mínimo. Rapaz, se você não cuida do fluxo de caixa seu, pessoal, dificilmente você vai conseguir fazer um fluxo de caixa de uma empresa. E aí, 99% das empresas, elas estão muito preocupadas com a receita. E elas esquecem do lançamento das despesas. Perfeito. Você não consegue fazer uma análise de fluxo de caixa sem despesas e receitas. E muito menos um balanço patrimonial, no fim, um DRE.
lembra que a gente estava comentando lá sobre a mentalidade, né? Do pai rico, pai pobre lá que tem, né? O cara que saiu do lado empreendedor, né? Pro lado aliás, do autônomo pro empreendedor. Que o empreendedor já tem funcionário, né? O autônomo, normalmente, ele faz o que ele faz aqui, tudo. Entra no mesmo bolso, já paga aqui, já faz instala, ali. compra, só tem um caixa. Faz dele, o bolso dele. O bolso dele, né? E essa transição, né? Envolve a mentalidade, né, Juliano? Envolve. Então, é uma coisa assim que é saber que a empresa tem que estar bem, o fluxo de caixa tem que estar em dia, porque se a empresa está bem, a empresa que vai pagar o salário. E outra coisa, separar também, né? Que às vezes o cara, quando muda a mentalidade, que fala assim... Os 5 primeiros anos, esse é o desafio. Desafio para você. 5 primeiros anos, separar suas finanças das finanças da empresa. O Prolabore, né, Juliano? Porque aí você consegue enxergar quanto eu custo para minha empresa. Perfeito. E, principalmente, o salário que eu recebo enquanto Prolabore é o salário que eu pagaria para um gestor? Verdade. Porque se a resposta é não, você está ganhando muito. Exatamente. Se a resposta é sim, quer dizer que você poderia fazer outra coisa para ganhar mais e colocar alguém fazer isso no teu lugar. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente é assim, mas fui eu que fundei, fui eu que ralei, mas são duas pessoas. Pessoa jurídica, pessoa física. Perfeito. Com fundações diferentes, datas de aniversário diferentes, responsabilidades diferentes, que talvez tenham o mesmo objetivo. Mas isso não pode fazer com que você se torne o parasita da sua empresa. Porque hoje a gente encontra muito isso. Verdade. O empresário que na hora do aperto, ele demite todo mundo, ele reduz salário, ele corta o cafezinho, ele manda embora a zeladora, mas o salário dele ele não mexe. Na minha empresa eu faço o contrário. Primeiro eu abaixo o meu salário, eu corto as minhas despesas pessoais, eu reduzo os meus financiamentos, empréstimos, para que a empresa possa sobreviver. Dá exemplo. Agora, pera lá, eu fiz isso, fiz a minha parte. Agora eu vou olhar para dentro da empresa e vou falar, agora eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Você precisa de ousadia e coragem para assumir isso e fazer da maneira certa, né? É isso aí. Pontual. Cara, ousadia e coragem deve ser o ar que respira um empresário. Se ele não tiver isso, não tem como ser empreendedor no Brasil se você não tiver ousadia e coragem. A ousadia vai permitir com que você lance novos produtos, inove no teu segmento, seja um cara diferente. É isso, é ser ousado. É falar assim, tem um produto aqui que ninguém acredita. Eu nunca esqueço quando a gente lançou o projeto Sharing Cam, que foi há 6 anos atrás, que eram câmeras em nuvem. Todo mundo falava assim, cara, isso aí não funciona, cara. Isso aí não vai funcionar. É verdade. Porque a internet inovador demais. A internet é ruim, não tem como e não dava. Cara, hoje a gente tem uma plataforma reconhecida a nível nacional, onde a gente tem projetos. Vou pegar o exemplo, cidade de Santa Teresa do Oeste, tem uma câmera para cada 10 habitantes. Câmera, toda a cidade fechada com leitura de placa. Projetos que estão mudando a vida de uma cidade inteira. Os projetos Smart City agora que está em alta, né? Perfeito. Automação. Então, isso vai de encontro, no caso da Vigivel, a missão da Vigivel, a visão da Vigivel, que era impactar de forma positiva na sociedade. Não somente no meu cliente. O meu cliente ele paga para que eu faça, então eu tenho que fazer com excelência. Mas quando você tem como missão e visão impactar uma sociedade toda, uma região, um bairro, uma rua, aí o negócio começa a se tornar um pouco mais complexo. E essa ferramenta permitiu que a gente pudesse e implementasse isso no Brasil inteiro. Então hoje é um dos projetos que a gente tem muito orgulho de falar que deram certo. Falaram para mim que eu era louco no começo. A minha esposa tá aí, ela sabe disso, né? Não, você é doido, você é maluco, você tá investindo, tá dando câmera de graça. Eu falei, não, mas eu acredito que vai acontecer. E aconteceu. Hoje é um dos serviços mais rentáveis dentro da minha empresa e um dos serviços que nos projetaram para grandes cidades e cidades de pequeno porte. Legal, Juliano. Cara, fantástico essa ideia, esse compartilhamento de informações, de história, de propósito, principalmente, Juliano. Acredito que a gente vai construir um conteúdo muito relevante. Eu acredito que a gente vai impactar muitas pessoas, porque por trás dessa ousadia, por trás de ser chamado de louco, acho que é muito normal. Se alguém não te chamou de louco em alguma etapa da tua vida ainda, acho que você tá fazendo algo de errado. Tá fazendo algo de errado. Porque se tem uma coisa que é nessa virada de chave do empreendedor, da pessoa que faz esse processo, você fala, cara, você tá louco? Você fala, tô louco. Mas é a coragem, a ousadia de colocar em prática, né? Isso aí faz muito sentido mesmo. E é isso, cara. Acho que é interessante. Então, aqui tem todas as redes sociais também, nossa,
que é interessante aí, tem um QR Code que vai aparecer aí na tela, para que vocês possam também poder validar, né, os nossos processos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente representa, né? Tem tanto o projeto de expansão de franquias, temos um processo de credenciamento, processo de funil de validação ali para o segmento. Existem outras tratativas que a gente está em ideia, né, Juliano? O processo de licenciamento, coisas aí que estão, ideias que estão surgindo aí. A gente está conversando aqui e a minha cabeça é tipo uma bomba, né? Cada coisa que você fala explode algo na minha cabeça. Eu falo, cara, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Cara, a gente pretende trazer para vocês, pessoal, tudo que a gente tem de conteúdo. A gente começou nossa conversa assim, né, Jacques? Perfeito. A gente começou assim, Juliano, talvez tem coisas que você não queira mostrar. Eu falei, eu não tenho medo de mostrar nada, Jacques. A minha empresa e o que eu tenho de conhecimento é um livro aberto, porque eu tenho certeza que, infelizmente, 90% das pessoas que estão aí do outro lado não vão conseguir aplicar na prática aquilo que a gente vai falar aqui. Porque existe um abismo entre a teoria e a prática. E isso é preenchido com estudo, com conhecimento, com um caminho de vida, com estratégias, com Deus, com família. Tudo isso só é possível quando você consegue juntar tudo isso dentro de uma caixinha e fazer isso se transformar num negócio. Com certeza, né? cara. Então eu tenho certeza assim, a gente não tem problema. Hoje o YouTube aí é um canal aberto de comunicação e informação. Você pode, se você se dedicar, você vai sair um expert em vendas. Então, você me permite um spoiler então aqui? Vamos lá. Então lá. Gente, ó, então vou colocar um spoiler aqui para os próximos episódios. Não sei qual ainda a gente vai lançar esse específico. Esse cara criou, tá, um processo voltado à questão ali da empresa para facilitar e diminuir a questão do processo de bitributação, tá? Que é onde você consegue fazer através tanto de contrato, adequação que envolve o faturamento direto da distribuidora pro cliente final. Então existem pequenas coisas, mas que eu falo para você que faz uma grande diferença. Isso envolve estratégia, envolve a dor do crescimento, que é como que você pensou nisso? Porque você durante muito tempo você pagou, eu falo assim, doeu. Existe o órgão mais dolorido do corpo humano, qual que é, Juliano? É o bolso. Não tem nada que doa mais, cara. É o bolso, você quer meu ver irmão. O cara se coçar. Se doer o bolso, o cara, meu amigo, ele se esperta, o cara, rapaz, se doer o bolso, mas é o que acontece assim, pegando todo o podcast, a gente falou assim, agora, você precisa passar por esse processo sozinho, quebrar a cara, ou já pegar alguém que passou por isso, um mentor, uma pessoa que pode prestar uma consultoria de processos para você. Será que não é interessante? Eu tô batendo muito tempo com a minha empresa sozinho, eu tô no segmento, eu sei instalar, eu sei vender, eu sei colocar, mas será que se eu não me associar com uma franquia que me dê um passo a passo, eu não posso melhorar minha performance? Então, resumindo, meu amigo, sai do Fusquinha e vem para uma Ferrari, basicamente é isso, né? Só que acontece, o piloto tem que ser bom. Vou fazer um comentário justamente sobre isso, sobre franchise, né? Franquia. Cara, é incrível como é que é? Franchise. Franchise. Né? Nome bonito. É bonito pra inglês, caramba. minha filha é formada em inglês, eu não falo nada. Você tem que ser melhor que eu, minha filha. Eu não falo inglês, mas você fala, nós vamos pra Disney um dia. E você vai traduzir aquele povo pra gente. Então, assim, cara, o que a gente vê muito... Hoje mesmo eu estava com um candidato à franquia, franchise, né? Eu conversando com o cara, ele... Pois é, não, mas eu queria, assim... Eu queria fazer parte da rede, eu queria ser um franqueado, mas eu quero usar a minha marca aqui na minha cidade. Duas coisas talvez não habitem no mesmo lugar. E aí é a questão do abrir mão, né? Abrir mão de uma coisa para ter outra. Eu sempre falo pro franqueado, pro candidato, principalmente para quem já é empresário que está no ramo. A gente brasileiro, latino-americano, ele tem um amor muito grande por coisas. Então a gente se apega lá ao CNPJ que a gente tem, a gente se apega ao nome que a gente criou. Isso é muito lindo. Eu também tenho esse amor, né? É por isso que se transformou em uma franchise. Mas o que você prefere, meu irmão? Você prefere ter dinheiro, levar uma condição melhor para sua família, ter sucesso financeiro, ter uma estrutura, uma organização profissional, ou você prefere continuar com o seu nome, fazendo o que você faz hoje e que você está fazendo há 10 anos, você não conseguiu deixar de fazer, e isso está te matando? Você tem duas escolhas. Para ter uma, você precisa abrir mão de outra.
Então, para mim, me aventurar numa franquia, eu preciso entender. Eu vou ter que renunciar à minha vida antiga. A vida do pica-fio, a vida do vamos bater escada. PPR, Juliano. Princípio, processos e renúncias. Na prática. É isso aí. E tem que ser assim. E talvez essa seja a maior dificuldade para quem está aí do nosso lado, os instaladores, esses caras que estão no dia a dia batendo escada. Os caras trabalham, né, cara? Os caras trabalham que nem cachorro, né, cara? Trabalho, e eu olho assim, ó, eu tenho cara que é amigo meu, né? Que visita o nosso centro de distribuição todo dia e o cara não consegue alavancar a vida dele. O cara não consegue ter um carro bom. O cara não consegue ter uma casa boa. Ele tá sonhando com a casa há 30 anos. Cara bom, cara. Cara, porque eu falava assim, cara, eu queria esse cara na minha empresa. Mas eu não consigo nem trazer ele para dentro da minha empresa. E eu não consigo tirar ele da situação que ele está atualmente. Porque ele não quer. Ele não consegue. Ele não se permite, talvez, abrir mão daquele sonho. Porque a gente sonha, cara. Sim. Todo empresário. Com certeza, cara. Abriu o MEI. Juliano Bezerra ME. Né? Cara, aquilo ali é um sonho. É um sonho. Tipo assim, eu tô criando um filho novo. Então, para verdade. você abrir mão disso é muito difícil. É difícil. E eu entendo isso. Eu sou solidário a isso. Mas, infelizmente, às vezes você vai precisar abrir mão de um sonho para você sonhar algo muito maior. Com certeza. Né? E aí, essa é uma das guerras da franquia. Cara. E é fazer aliança com pessoas certas, porque assim, são decisões, né? Aonde a gente mora é uma decisão, a nossa profissão é uma decisão, né? O nosso relacionamento, né, com a nossa esposa é uma decisão, né? Abrir uma empresa é uma decisão. Então, amar é uma decisão. Cara, tudo tem amar renúncia, é uma decisão, cara. Tudo tem um preço a ser pago, nada é de graça, então... E agora falar né, das coisas, falar das esposas, né? Agora falar a verdade, né, cara? Por trás de um homem de sucesso tem, né, cara? Estou olhando o horário ali, tô aí, assim... Né? Vamos mandar um abraço pra minha amada especial, tá? Aqui, ó, especial pra Carmen aqui, ó. Um beijo pra ela e pra minha futura filha que tá aí. Futura não, já tá em processo. Mais 3 meses a gente vai estar com a Ana aí, eita, né? glória! No colo aí também. Coisa boa, cara. Então a gente tá projetando assim, a família tá crescendo. Queria agradecer também, o Flávio mandou mensagem aqui, ó. Admiração ao nosso parceiro Juliano e ao projeto idealizado pelo Jackson. Excelente podcast, parabéns, galera. Fala, Flavião, obrigado, você sabe cara que é fera, hein? Você é o cara, né, mano? Eu agradeço a oportunidade aí, essa parceria que nós temos, esse grande projeto aí que você me deu a oportunidade de trabalhar. Quero mandar um abraço aí pro Bruno, para as meninas do suporte, as duas Thaís, né? Também o Alexandre aí da parte de desenvolvimento, o Ricardo, que é o nosso implantador também. Grande abraço aí, a gente fala que ninguém faz nada sozinho, esse né, negócio cara? de duas Thaís é um problema no suporte, hein, cara? É verdade, tem duas Thaís. Então chamar tá com a Thaís. Abraço, Flávio. Cara, você é fera, bicho. Cara humilde. Cara, isso preserva a sua raiz. Esse cara humilde vai voar. Aí vai, com certeza. Tamo junto. Então acho que é isso, Juliano. Ó, 5 minutos para o final, como diz, para a despedida aqui do nosso podcast aqui. Eu acho que deu para conversar, abordar bastante assunto. Muito acho que vem quarta-feira que vem. Estamos ao vivo, às 8 horas. É um compromisso, é um pacto, é uma aliança aqui. Bate aqui, né? Tamo junto. Tamo junto, cara. Então a gente tem uma missão muito grande aí de trazer novidades, trazer informações que são relevantes tanto ao segmento, quanto a processo, quanto a situações. E escreva aí, gente, aí se vocês gostaram aí. Dá uma notinha aí no final e vê com quem ficou de 0 a 10 que vocês acharam desse podcast. Pode dar uma notinha qualquer, só não dê 0, e sugestões também sobre temas que a gente pode abordar, tá? Então a gente fica muito grato aí, feliz e agradecer mais uma vez, né, cara? Obrigado, senhor. É isso aí, Deus, muito obrigado por tudo. E é isso aí, gente. Agradecer o Juninho aí que tá aí Fera, hein? Até 10 da noite. Aí até 10 horas aí. Novo. E outra coisa, né, Juliano? Ao vivo, né, mano? Ao vivo. É outro padrão. É outro padrão. Tem um cara que faz podcast, faz gravaçãozinha, picotinha, tira as coisas que fala errado aqui, nós fala errado. Vai errado pro ar e vocês vão ouvir errado. Paciência. E tem o cara, né, que você tava falando de inglês, você falou do franchise, lá tá lembrando de uma piada pra não encerrar, né? Aí disse que o cara queria aprender inglês e tal, nem português fazia direito. Aí de repente foi lá, se inscreveu tal numa escola de inglês, rapaz. Aí foi lá e chegou tudo acanhado lá. Daí falou, vou me matricular, quero aprender inglês e tal, né? Acabou bem, né? Não, beleza, chegou ali, foi lá, fez a inscrição dele, aí chamou, ele falou, aqui nós temos uma promoção, você fazendo agora a sua inscrição esse mês, você vai ganhar uma camiseta, né, da escola, né, porque é para aprender. Legal, tal, né, ele ficou tudo acuado lá, de repente chegou a dona da escola, né, chegou, olhou para ele lá e tal, né, e olhou para ele assim, falou assim, I am to serve.
Aí ele olhou de novo. A M te serve? Aí ele olhou. Aí se disfarçou do lado e falou assim: moça, eu me matriculei agora, eu não sei falar inglês. Não, a M te serve? Ele falou assim: não sei falar inglês. Não, eu tô te perguntando se a camiseta M te serve. Coitado, cara. Aí não, mas assim, eu sabia, né, cara? Esse cara sou eu, no caso. Me sinto assim todo dia da minha vida. Lembrei dessa piada. Entra em casa, tá minha filha cantando inglês, eu falo, ó, você não fala inglês comigo. Não fala inglês comigo. Quando eu servi o exército, sabe que é proibido falar outra língua dentro do quartel, né? É o brasileiro, é o português nato. Então, o bicho lá pega, rigoroso. Aí, ó, galera, Michel Almeida, Grupo Vigivel, a transparência, sou muito grato por fazer parte dessa história, e deu nota 10 aí, ó, show de bola, gente. Então, galera, 9h58, muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado por você ter escutado, compartilhado um pouco da nossa história, nossa trajetória, a gente tá muito feliz aí, então, esse é o primeiro, né? Só gratidão, agradecer a Deus por esse projeto, a você, pela dedicação. Que Deus conserve esse teu entusiasmo, cara. Amém. Essa tua força de vontade. Amém. Tenho certeza que os frutos vão ser colhidos. Vamos trabalhar forte junto para que isso aconteça. Acho que nasce aqui um novo negócio, um novo empreendimento, com certeza. Um novo sonho, né? E que a gente possa viver em harmonia e viver bem. Vivendo hoje, pensando no futuro. A questão é o seguinte, eu quero saber se vai rodar aquele carninho, aquele porquinho lá que eu vi lá, rapaz, na viu? estufa com pururuca lá. Eu quero saber se vai ter um desse aí uma hora dessa. O problema é o trabalho que esse troço dá, bicho. Acordar 5 horas da manhã pra carnear e tratar e botar as coisas no meio. Tá bom, vamos fazer assim, né? Vamos fazer uma live no meio do costelão de chão, já pensou? Ó, o Juliano toca viola, cara, que eu sei. Vamos fazer um negócio, vamos ter uma moda de viola uma hora dessa aí, violãozinho aí, né? Ah, mas se arrisca em tudo, né, cara? Valeu, galera! Gente. Um abraço pra vocês, ficou com Deus. Uhul! Valeu! Valeu!